Boa noite, pessoal. Eu sou o Rubem Fontes Neto. Esse é o 1902 Futebol, o canal que fala de futebol paulista. E hoje, eu vou já colocar aqui os meus amigos Mal do blog As Mil Camisas e também o Mário Casimiro Gonçalves do Correio de Atibaia, porque temos uma entrevista bem legal com o pessoal do Esporte Clube Paraguaçuense. Sejam bem-vindos aí, o presidente Petros Ricardo e também o Amarildo, torcedor símbolo, podemos dizer assim, da equipe do Paraguaçuense. Presidente, vou começar com você. Bem-vindo à nossa live para a gente falar aí do Esporte Clube Paraguaçuense. Boa noite a todos. A gente contar um pouquinho da nossa trajetória aí, dos sofrimentos que está passando. Amarildo, bem-vindo aí. Você com certeza tem muitas histórias para contar no programa de hoje, né? Boa noite a todos vocês, grande abraço, é um prazer estar participando aí, e vamos tentar aí, contar um pouco aí da trajetória desse glorioso Esporte Clube Paraguaçuense, nossa Zona do Vale, que infelizmente está afastado aí, oficialmente aí dos campeonatos oficiais da Federação Paulista. Mal, boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite, vim devidamente fardado com uma camisa falsa da Paraguaçuense, mas... aqui, ó. Um time que eu estava comentando aí nos bastidores, tenho fortes ligações, né? Minha família é lá de Assis, sempre cresci ouvindo, principalmente em meados dos anos 90, né? Quando veio enfrentar o Santo André, vamos falar muito de 94 ali, que foi um ano mágico. E me lembro, só para começar já saudando as memórias, me lembro de ver um paraguaçuense e paulista de Jundiaí, lá em Paraguaçu, que a minha grande diversão é que, primeiro, que a turma ia de bicicleta dentro do estádio e parava as bicicletas lá dentro. E a segunda é que eles vendiam laranja. Nunca me esqueço disso aí. O cara vendia umas cascadas lá que eu adorava. Depois o Amarildo vai contar mais pra gente sobre isso. Mário, bem-vindo. Um prazer enorme, Rubem, Mal, poder falar sobre futebol do interior, futebol paulista em geral. Agradecer a presença do Petros e do Amarildo, nessa live, e falar do clube tão histórico do Paulistão, que é o Paraguaçuense, né? O Paraguaçuense que tem 35 participações em campeonatos paulistas, se eu não estou enganado, né? Começou como Esporte Clube Municipal, e a última participação foi em 2007, lá na segunda divisão do Campeonato Paulista, que na época era o quarto nível do futebol, da nossa divisão aí estadual. Então, assim, é um prazer enorme poder falar sobre o Paraguaçuense e conversar aí com os amigos, né? Bom, vou começar aqui a primeira pergunta, para o presidente Petros. Petros, tivemos hoje a divulgação dos times da Bevinha e, infelizmente, não vai ser em 2025 que a gente vai ver o Paraguaçuense de volta, né? Queria que você falasse um pouquinho de como está hoje o Esporte Clube Paraguaçuense, pensando assim, em voltar a disputar os torneios da federação. Então, eu estava vendo o arbitral, como que ficou. Falei que é estranho ver, que quando eu comecei a entrar no futebol de alto rendimento, em 2015, era 42 clubes na Bezinha. É um sofrimento você chegar ali em 2 vagas, Hoje você vê reduzido a 15, Embora tenha criado a 4, mas tem uns times aí de tradição que ficaram fora, Inclusive a Paraguaçuense. É um trabalho de reformulação, Os 5 primeiros anos foram colocar as casas em ordem, Estava tudo bagunçado, coloca uma casa em ordem, tivemos muitas conversas, buscando apoios. E hoje a Paraguaçuense para voltar depende, infelizmente, do poder público, Depende de uma ajuda ali da prefeitura, mas estamos correndo. As conversas estão acontecendo e a qualquer momento a gente espera que a Paraguaçuense volte ao cenário de futebol. Vai ser uma surpresa aí. Mal, vou agora abrir espaço para você aí fazer uma pergunta. Primeiro eu queria entender, Petros, eu falei aqui entre nós no começo que o Amarildo é meio louco, ele vai comprovar a minha tese, A hora que ele mostrar tudo que ele já fez pelo time que ele torce. Mas eu também queria entender como é que uma pessoa põe na cabeça esse sonho do presidente do Paraguaçuense. Como é que foi a sua chegada até aí? Eu sei que você já trabalhou em outros clubes,
Mas como é que você chegou? E o que te levou na cabeça a ter essa vontade? Você é da cidade? Conta um pouquinho dessa sua trajetória. Então, na verdade, em 2015 eu cheguei em Assis, né, no Assisense. Em 2017 eu virei presidente lá. E aí acabei saindo, né? Era muito novo quando eu assumi o time. Eu tinha 24 anos quando eu assumi. Aí em 2019 eu tinha uns amigos em Paraguaçu e conversando sobre a Paraguaçuense, eles me contando as histórias, né? Porque as histórias são as melhores, né? As histórias. É um povo fanático por futebol, né? Hoje, infelizmente, não tá como era antes, pelos motivos que o clube ficou muito tempo parado, né? Então a nova geração veio. Tem gente que nem sabe que tem time na cidade, né? É triste quando eu falo que sou presidente da Paraguaçuense, o pessoal fala que não conhece, né? E saber que os mais experientes lá ainda tem um amor muito grande. O Amarildo tá aí para provar, né? Então aí eu quis assumir falei assim, não, vamos tentar resgatar novamente, né? Aí foi um dos motivos que eu quis assumir a Paraguaçuense para trazer ela de volta. Mário? Bom, queria perguntar, né? A gente tem também o Amarildo aí como convidado e também com o Petros, mas eu queria falar uma pergunta para os dois, né? Sobre como iniciou a paixão pelo futebol. Né? O Amarildo pode falar muito como surgiu a sua paixão pelo Paraguaçuense e o Petros também pelo futebol, né? Em geral. Maurício, pode começar. Eu acho que o microfone está mutado, viu, Amarildo? Está no mudo. Tudo. Agora sim. Agora foi, né? Foi. Estão ouvindo. Então, beleza. A paixão, ela começou desde criança, né? A gente sempre gostou de jogar bola e não saía do estádio municipal Carlos Zaffini. Então, desde cedo, a gente já acostumou a acompanhar os jogos dos juniores do Paraguaçuense, a época do Amador, que era muito forte aqui também nos anos 80, e aí, consequentemente, os jogos do Paraguaçuense, né? E naquela época era muito bom o futebol. Você entendeu? É igual o Maurício aí falou aí, você entrava de bicicleta dentro do estádio, o carro de som ficava dentro do estádio, aquela coisa toda. Então, era uma paixão, era uma coisa muito gostosa e o convívio era gostoso, né? Então, começou nessa fase de criança, de adolescência. E aí eu sempre tive paixão pelo rádio esportivo também, então meu sonho era ser narrador esportivo. E eu acompanhava todas as narrações do nosso time da cidade, né? O narrador na época que era o Luiz Marcos Pereira, e essa paixão foi desenvolvendo até os dias de hoje, né? Que a gente continua acompanhando, continua sempre aí dando atenção ao nosso futebol de Paraguaçu. E é uma pena que, infelizmente, oficialmente, ele já não exista mais, entre aspas, assim, desde 2007, que o Paraguaçuense não disputa uma competição oficial, que a torcida possa ir no estádio e possa assistir os jogos. Então, pessoal, eu, como quase todos, né, comecei querendo ser jogador de futebol, né? Então, joguei até os 20 anos, aí na hora que eu falei, não dá mais, eu comecei a me formar para ser treinador de futebol. Né? A paixão já vem desde cedo, né? Eu estava comentando nos bastidores que as 1000 camisas eu acompanhava quando eu era novo, para pesquisar, que eu sou um cara que gosto de ver o que aconteceu no clube novo, histórias, né? Então, quando eu tenho nada para fazer, eu começo a procurar essas coisas porque eu gosto de estudar futebol, né? Eu sou apaixonado por futebol. Então, foi assim que surgiu. Aí eu tive a oportunidade de conseguir chegar no Assisense, tive a oportunidade de conhecer, né? Eu saí da parte técnica e fui para a parte administrativa, né? Então aí eu comecei essa parte. Legal. Passar rapidinho aqui pelos comentários. O Oswaldo desejando boa noite a todos. Murilo Silva, estou na audiência aqui de Porto Alegre. Tá vendo só, presidente? Não é só em São Paulo que temos audiência por todo o Brasil. A Letícia Ribeiro Cortez, boa noite a todos. Mônica Lage, também com a gente. Fernando Tolói, boa noite a todos da bancada e aos convidados. Aqui de Brodowski, que lá, terra do Clube Atlético Bandeirante, nosso tricampeão amador do interior do estado. O futebol explica também. Boa noite, amigos. Bom programa. Leandro Lopes. Eu fui na Batalha de Paraguaçu.
Santo André e Paraguaçuense. Essa eu vou deixar para o Mal e para o Amarildo explicar para a gente o que foi a Batalha do Paraguaçu, Mal. Ó, eu começo dizendo, primeiro um abraço pro Leandrinho. O Leandrinho é da torcida aqui do Santo André, da Fúria. Viajou bastante já pelo futebol também. Esse jogo era um jogo muito especial. Era se eu não me engano, é 95, né, Amarildo? Não, 2001. 2001, perdão. Quem vai nesse 2001. jogo junto com a torcida do Santo André é o então prefeito da cidade, Celso Daniel, cara. Celso Daniel Exatamente. teve presente naquele jogo. E assim, né? Com certa distância, a gente consegue até falar mais de boa. Claro que não quero enaltecer os atos de violência nem nada, mas naquele dia o que aconteceu foi que quando a parte que eu sei, depois o Amarildo conta o lado dele, né? Que conforme o Santo André a torcida do Santo André foi chegando, a cidade de Paraguaçu não vou dizer que ela é pequena, mas é uma cidade que as pessoas se conversam muito rápido. E começaram a soltar um burburinho que, ó, torcida do Santo André tá vindo aí, vai arrebentar com tudo, é para ir para o estádio, porque senão a torcida aqui vai apanhar. E o estádio ficou aporrinhado de gente. O meu pai estava nesse jogo também. Eu não estava nesse jogo, mas o meu pai estava, e estava na torcida do Paraguaçuense. O Santo André meteu uma goleada, o meu irmão estava junto, meu irmão queria levantar para comemorar os gols, meu pai, fica quieto que nós vamos morrer aqui. Infelizmente, teve um acidente até mais sério, né? Uma pedrada que eu acho que a própria torcida do Paraguaçuense jogou, passou pelo ônibus, acertou uma menina, aí que ficou pior, né? Porque aí que disseram, a torcida do Santo André fez isso. Eu não lembro muito bem o placar, o Amarildo vai me ajudar a lembrar aí. O jogo foi 2-2. E naquela época, tinha quando empatava, aí se disputava por pênaltis. E o Santo André venceu por 3-2. Eu vou pegar o jogo, aqui, na verdade, empatou. O jogo, na verdade, empatou. O jogo, na verdade, empatou 2-2. O Adãozinho jogava naquele time lá. Eu lembro que acho que ele fez um gol, se eu não me engano. Foi 2-2, sim. E aí o Santo André ganhou de 3-2 nos pênaltis. Eu tenho aqui, viu, Mal? Foi exatamente isso. Dia 23 de junho de 2001, 2-2 de vitória do Santo André nos pênaltis. Era a penúltima rodada da Série A2 daquele ano e um jogo importante para o Santo André, né, Mal? Porque praticamente valia o acesso, né? Na verdade, a gente vai decidir o acesso em casa com o Ituano, em 2001, né? Aquele ano que a federação, para variar das coisas que eu fico meio chateado, era para ser um título, era para ser um acesso muito comemorado pelo Santo André, porque foi um campeonato, acho que uma das melhores séries A2 que eu já vi. A gente ganha com um gol do Adãozinho de pênalti aqui em Santo André, nos últimos minutos de jogo contra o Ituano. Infelizmente, a federação depois foi aquele ano que os times que jogam, acho que o Rio São Paulo não vão jogar, aí acabou subindo o Juventus, acabaram subindo outros times também. Eu até tenho aqui, o Santo André ele termina em segundo lugar, com 62 pontos. Aquela época, a Série A2, olha a loucura que era. Eram 30 jogos, 16 equipes, igual agora, mas era turno e retorno. Foi um campeonato de turno e retorno. 30 jogos. Em 2001, tinha a questão que o Amarildo falou. Se o jogo terminasse empatado, ia para a disputa de pênalti. Se o empate fosse por 0-0, só valia o ponto extra nos pênaltis. Se fosse empate com gol, aí era um ponto mais um ponto extra dos pênaltis. O Santo André, ele termina com 62 pontos. E na última rodada, ele vence o Ituano por 1-0 e o Ituano termina com 55 pontos. E aí o Et Jundiaí, né, o atual paulista, acaba sendo campeão e por conta desse título o paulista vai disputar o Rio São Paulo de 2002 e o Santo André, que seria outra equipe que subiria, eram 2 acessos, disputa o Paulistão, mas também Juventus e o Ituano e o América também acabam subindo ao Paulistão por conta da criação do torneio Rio São Paulo, e o Ituano é o campeão paulista. O Ituano nem ia subir em 2001, e em 2002 acaba sendo o campeão paulista. Mas, Petro, voltando aí para a realidade,
eu quero perguntar para você, hoje, né, qual é a atual situação do Paraguaçuense? Com quais categorias a equipe trabalha? Quais campeonatos do Paraguaçuense disputa? Como que é a atividade atual do Paraguaçuense? O Paraguaçuense hoje ela disputa a Paulista Cup, né, nas categorias de base, uma parceria que eu fiz com o pessoal do... Eles poderem ficar movimentando o clube, o nome, para não ser esquecido. Então, toda hora o clube aparece por aí da região. Mas de profissional mesmo, de alto rendimento, não temos nenhum ainda funcionando. E esses jogos da Paulista Cup, aonde que o Paraguaçuense manda os jogos? Joga lá em Piracicaba, no campo do Resende. Piracicaba, campo do Resende? Legal. Legal. E, Mário, agora eu vou deixar o espaço aí para você fazer uma pergunta. Bom, falando sobre a história do Paraguaçuense, assim, eu queria perguntar para Marildo quais são as principais estrelas na história do Paraguaçuense, se a torcida comenta que se tem um ídolo específico na história do clube, né? O clube, nessas 35 participações no Paulista, tem muita história para contar. Inclusive, você vê aí as participações anuais das temporadas do Paraguaçuense. Como que é essa cultura na cidade de Paraguaçu? Então, se a gente for falar assim de ídolos, né, vamos dizer assim, do Esporte Clube Municipal, né, que foi desde a fundação de 65 até 79, a gente tem um grande ídolo aqui em Paraguaçu que se chama Zé do Pito. Não sei se já ouviram falar. E ele está vivo até hoje. Ele acho que tem 84 anos, se eu não me engano. E a gente considera ele aqui porque é da época do Municipal. Aí depois que veio, a partir de 79, que veio o Paraguaçuense. Aí se a gente for falar passou muita gente boa por aqui, inclusive o Marcelinho Paraíba, o Narciso, que passou aqui em 94, né, na Série A2, no primeiro ano da Série A2. Então, tipo assim, na Série A2 para frente passou muitos jogadores. É difícil a gente falar assim que a gente tem um ídolo, né, dessa época. Então a gente fica mais com o Zé do Pito, que é da época do Municipal, né, que é dos anos 60. Que legal. E até por esse aspecto aí, perdão, Rubem, pelo aspecto da mudança de nome. Você sabe como que foi essa questão da mudança? Se foi algo que foi para favorecer, enfim, mais a torcedores no município? Como que foi essa questão da mudança do nome? Porque a gente vê isso passar por vários clubes ao longo da história do futebol paulista, né? Parece que era uma lei que tinha, que não poderia ter o nome de municipal, porque, por exemplo, tinha o municipal de Bariri também. Então, não poderia haver dois municipais. Então, e aí em 79 mudou para Esporte Clube Paraguaçuense. Mas, pelo que eu sei, parece que é uma lei que não poderia ter mais dois nomes iguais, uma coisa assim, né? Entendeu? Na época. E aí, a partir de 79, aí transformou-se em Esporte Clube Paraguaçuense. Aí teria que pesquisar mais a fundo, né, para saber, mas o que eu posso dizer no momento agora é por causa disso, que eu tenho conhecimento, principalmente porque tinha dois municipal, aí tinha o municipal de Bariri também, não sei se vocês vão lembrar, não sei se o Maurício vai lembrar, vai conhecer, né, mas tinha essa história. Tem mais um, estou tentando, não sei se é Vera Cruz ou Quintana. Aí eu já não vou lembrar. O Veracruz conhecido é o de Piracicaba, né? Chegou a jogar Campeonato Paulista também. Da cidade. Da cidade de Veracruz. Veracruz perto de Marília. Nessa época aí ainda do Zé Pito, é isso? Zé do Pito. Zé do Pito. Meu tio alemão lá de Assis contava para mim uma história que é o seguinte, ele falava, Maurício, em 1960 e pouco, eu jogava no Diesel e jogava na Ferroviária aqui em Assis, e a turma me chamou para ir jogar lá pelo Paraguaçuense, porque o Santos, campeão do mundo, ia fazer um jogo lá. Isso não é verdade? É verdade isso aí, Amarildo? Lógico, em 64. 1964. Aí na época não era nem municipal, era ABC. Era o ABC, que era o time tradicional aqui de Paraguaçu,
que disputava mais amador, né? Tipo um amador profissional na época, que era muito forte. E aí o Santos veio aqui em 64. Não veio o time principal, porque os jogadores estavam todos na seleção brasileira, mas veio o Zoca, que era o irmão do Pelé. Esse veio. E aí o ABC formou um time mesclado aqui com os jogadores da região, e aí inclusive foi convidado o teu pai aí, que jogava em Assis. E o placar foi de 4-1 para o time do Santos, se eu não me engano. É mole, Marião. Essa aí você não sabia, hein, Mário? Eu não sabia, não, cara. Pô, é espetacular essa história, né? Sabia dessa, Petros? Também não. Não, do lá, sim. ABC é Atlético Brasil Clube, né? Isso, é fundado em 36, outubro de 36. É considerado o primeiro time aqui mais principal de Paraguaçu Paulista, né? A gente fala assim, primeiro foi o ABC, na fase amadora, e depois veio o Municipal, e depois veio o Paraguaçense. Mas o Brasil ele chegou a jogar profissional, né? Em 50 e 51, ele participa da segunda divisão de profissionais. Isso. E depois o ABC que fez o primeiro do estádio, né? Carlos Affini. Oi? O ABC que fez o primeiro jogo do estádio Carlos Affini. Isso, inclusive ele inaugurou o estádio em 56. E aí veio aqui o misto da Prudentina para fazer esse jogo. Outro timaço, hein, gente? Ali que... Da Prudentina, né? A Prudentina, até os anos 60, você vê, era uma das principais equipes do interior de São Paulo, né? E se você analisar até para essa região aí, enfim, era uma referência, né? E tinha o grande clássico com o Corinthians, né? Sim. Era as duas equipes ali de Presidente. Prudente, que infelizmente as duas acabaram sumindo, né? E hoje a gente tem o Grêmio Prudente na Série A2, né? Série A2. Eu tenho aqui um comentário, o Futebol Explica, né? A Bezinha, com apenas 15 clubes, prova que o formato está longe do ideal e não é nada inclusivo. Uma pena termos tantas camisas de tradição de futebol paulista e estarem licenciadas da competição. Petros, eu queria saber de você, né? Você que já esteve lá na Federação Paulista de Futebol, com o presidente Reinaldo, né? O que se diz na Federação Paulista de Futebol com relação às exigências, né, para jogar uma Bezinha? Hoje a Bezinha ela é a quinta divisão, né? Mas, por exemplo, você precisa ter um estádio, né, com 4.000 lugares para poder jogar, né? O que o pessoal da federação diz em relação a isso? Deixa eu te falar, é meio complexo essa parte, porque não vem de fato da federação, ela segue o que vem do Ministério do Esporte. As regras de lá, dos estádios, se aplicam a nós. Então, assim, as regras que vai para o Morumbi, para o Parque, a gente tem que cumprir, entendeu? Então, os laudos que precisam num campo de 15.000 lugares, que é o nosso, é o mesmo que precisa no Palmeiras. Esse é uma, né? Aí a federação ela não deixa você jogar fora do município. Então, por isso que a gente não disputa nada. Tem que voltar dentro do município. Aí, como não vem da federação, a federação só repassa o que passa. Então, tipo assim, o Ministério fala assim, você tem que ter tantos laudos. Então, ela fala, você tem que ter tantos laudos. Tantos lugares, tem que ter tantos lugares. Então, fica difícil para tipo assim, um estádio que está parado há tanto tempo, entendeu? Então, tipo assim, desde 2010 o estádio está parado, sem atualizações, sem reformas. Então, agora, para correr atrás é complicado. Por isso que a gente vai conversando, procurando ajuda para tentar voltar pelo menos um mínimo, né, para conseguir voltar à base. Né? Voltando à base, a gente já é um passo do profissional. Com certeza. E para voltar à base no ano que vem, o que precisaria ser feito? O que está faltando aí? Olha, estava faltando fechar uma situação lá no estádio, né, que ele é integrado com o ginásio de esportes. Aí eu recebi a notícia que o ginásio de esportes vai passar por uma reforma e vai ser feito o fechamento, né? Então, a partir daí, a gente já vai conseguir pedir o laudo, né, para o Corpo de Bombeiro ir lá falar o que precisa para eles dar o laudo. O Corpo de Bombeiro conseguindo fazer isso, a gente já vai ter uma luz e já vai falar assim, a gente vai nesse sentido.
O mais precário que eu falo para vocês hoje, que eu falo até para o Reinaldo, né, quando eu for lá conversar com ele, é o gramado. O gramado tem que ser trocado. Né? Mas, tipo assim, já tem a luz, né? O Reinaldo já conversei com ele para entrar no programa para recuperar o gramado. Tá tendo conversas, né, na federação, só que, infelizmente, a passos lentos. O futebol amador usa o estádio hoje ou ninguém usa? Não, o futebol amador e as escolinhas usam. Tá? Porque aqui em Santo André, né, todos os estádios amadores tiveram aí o gramado artificial colocado. Eu entendo que, assim, né, quando a gente fala da prefeitura ajudar um clube, às vezes pode até ter gente que reclame, mas eu acho que no caso aí se de repente a prefeitura tivesse até essa visão, né, de ter um campo bacana, inclusive para o amador, um dos caminhos aí que seria interessante era esse, né? A prefeitura entrar no meio e, de repente, entrar com o gramado artificial, que eu acho que perde muito do que é a essência do futebol, mas nos dias de hoje garante uma tranquilidade aí para pelo menos 5, 6 anos, viu? Que é o daqui de Santo André que a gente já está. Mas, como eu te falei, assim, investimento para São Paulo, que o pessoal põe, é diferente para o interior, né? O interior, o pessoal que ajuda lá é mais complicado. Então, tipo, eles não veem o esporte como prioridade, né? Eles acham que prioridade é só a saúde. Só que eles esquecem que se eles investirem no esporte, né, a saúde vem junto. Eu falei para o Amarildo, eu fico triste de ver os meninos que começam, né, com 11, 12, 13 anos nas escolinhas em Paraguaçu, eles chegam aos 13 anos, 14, 15, sonhando em ser jogador e não tem um time para eles conseguirem. Aí eles têm que ir para Tupã, para Assis, tem que sair da região. Imagina, você ter um time em Paraguaçu, né, profissional, que pode abrir a oportunidade para eles e eles não poder sonhar com isso. Então eles chegam ali nos 14, 15 anos, vai trabalhar, tem o que fazer na cidade, entendeu? É exatamente isso, presidente. Um bom ponto, né? E a gente sabe que essa, infelizmente, né, não é uma situação exclusiva de Paraguaçu Paulista. Muitas cidades que já tiveram times, né? Infelizmente hoje não se existe mais o futebol na cidade, né? Então realmente é uma situação muito ruim, e igual você falou, um menino ali de 13, 14 anos, se quiser ter o sonho de ser jogador de futebol, infelizmente tem que deixar a cidade. Mário, mais uma pergunta aí para o presidente, para o Amarildo? Bom, pegando esse gancho, que a gente até comentou sobre as categorias de base, né, o Paraguaçuense hoje joga as competições da Paulista Cup em Piracicaba. Eu queria perguntar para o Petro justamente por que esse motivo, né, de jogar tão longe do município. Não, na verdade, eu fechei uma parceria com um parceiro, né? Ele pediu para poder disputar, para fazer um trabalho com os jogadores, né? Porque ele não podia fazer sem a camisa do clube. Então, como estava parado, a gente fez uma parceria, né? A gente tentou voltar em Paraguaçu, mas se você disputar competições, não é atrativo para ninguém, né? O menino não só quer ficar treinando, o menino quer disputar competições. Então, como lá em Paraguaçu a gente não conseguiu fazer o trabalho que estava conseguindo, a gente parou, falou assim, vamos colocar a casa em ordem novamente, né? Então, eu fiz uma parceria e o nosso parceiro está fazendo um trabalho bom de base lá. O Petro, uma outra pergunta aí, ainda nessa parte administrativa, né? Eu gosto de viajar aí, né? Como eu disse, minha família está em Assis aí, tento ir até com certa frequência, e eu sei que uma boa parte do desenvolvimento econômico do Oeste Paulista tem vindo da cana, né? E eu sei que, por exemplo, nós temos a Procal, que é uma usina forte aí. Como é que a iniciativa privada, como é que você tem tentado se relacionar com a iniciativa privada para tentar buscar isso? Tem essa devolutiva? É algo mais difícil? Olha, eu vou falar para você que hoje é muito difícil a gente conseguir patrocínio e ajuda. Por quê? Porque muitos empresários falam que foram enganados no passado. Não só em Assis, em muitas cidades que eu vou, o cara fala assim, eu ajudei, mas os caras desviaram o dinheiro.
então eles ficam com o pé atrás. No caso de Paraguaçu mesmo, o problema é político, né? Tipo assim, lá a Cocal é da ex-prefeita, né? Então, tipo assim, eles não vão querer ajudar a atual administração. Mesmo a gente falando, não tem nada a ver com a prefeitura, mas o estádio é no município, entendeu? Então se torna complicado. Eu converso com vários deputados, né? E a primeira conversa que eles falam é assim: você está em qual partido? Então, tipo assim, infelizmente é tudo envolvido político, então se torna muito difícil, aí você tem que conversar bastante. Essa que é a parte chata. Pois é, né, Mal? Você vê aí, infelizmente, né, a dificuldade de um time, né, para conseguir o apoio, e assim, um apoio que seria bom, né, para a cidade de Paraguaçu Paulista, para a população de Paraguaçu Paulista, né? Passando rapidinho aqui pelos comentários, Henrique Francisco, grande Marão, férias demais, o cara é uma enciclopédia do nosso futebol. Felipe Sobreira da Silva, abraço ao amigo Rubem Maurício, grande iniciativa de chamar os presidentes dos clubes saudosos do estado, isso aí é grande mérito do Mal, vou revelar aqui. E o Roberto Tondato, o jogo mais emocionante que teve foi Paraguaçuense e Noroeste. Valia o descenso na última rodada e o empate era o Noroeste. Faltando 3 minutos, estava 2-1 e acabaram virando para 3-2. Conta um pouquinho aí dessa história para a gente, Amarildo. Isso aí foi em 99, quando o Noroeste, a gente estava o Paraguaçuense no quadrangular da morte, estava junto com o Noroeste, Juventus e o Corinthians de Prudente. E aí chegamos acho que na última rodada, aí o Noroeste estava vencendo 2-0 a gente aqui dentro do Carlos Affini, estava 2-0 para o Noroeste, e aí a gente conseguiu virar para 3-2, e o árbitro na época era o Sidraque Marinho, e o Sidraque Marinho acabou marcando 2 pênaltis para o Paraguaçuense, e a gente virou 3-2, e a gente escapou do rebaixamento, e o Noroeste caiu aquele ano. Isso aí foi em 1999 na Série 2. E aí foram rebaixados o Noroeste e o Corinthians de Prudente. E aí escapou o Paraguaçuense e o Juventus. Ele não está colando. Eu estava olhando aqui para ver se ele não erra. O moço não erra uma. Dia 11 de julho de 99. Não, e o interessante também é pegar, porque, pô, nessa época o Sidraque Marinho estava no auge, né? Ele apitava tantos jogos importantes. E, por exemplo, a final do Paulista de 98, ele que apita, né? Um ano antes, naquela final São Paulo e Corinthians. E pelo que eu sei, foi o último jogo que ele apitou em 99, foi justamente esse, o do Paraguaçuense e Noroeste. Pelo que eu sei, parece que depois ele não apitou mais. Não tenho certeza, né? Mas esse jogo, inclusive, eu estava narrando esse jogo pela rádio, aqui em Paraguaçu tinha a Rádio Marconi, né? E tinha a rádio comunitária, a Rádio Educativa Cristã na época, e nesse jogo eu estava narrando pela Rádio Educativa Cristã. Então é o maior jogo assim da história do Paraguaçuense também, porque você vê, o Paraguaçuense depois sempre teve dificuldade, né, em se manter na Série A2, até que caiu depois em 2002, e você vê o Noroeste hoje, onde o Noroeste está. O Noroeste está disputando uma Série A1, um Campeonato Paulista da Série A1, reformou o gramado, né, reformou o seu estádio, você vê, está em outro patamar. E a gente, infelizmente, de lá para cá só foi capengando, até chegar onde a gente chegou até hoje, né? Quer dizer, a gente está afastado aí dos campeonatos, não disputa nada oficialmente desde 2007. Ô, Amarildo, que é uma pena, mas, né? Sabe quem foi campeão nesse ano? Em 99? Agora eu peguei, hein? Em 99, rapaz. Hoje a gente soube que ele está fazendo companhia ao Paraguaçuense, porque não vai disputar a Bezinha do ano que vem. América de Rio Preto. América de Rio Preto, exatamente. Afinal, o América de Rio Preto. Eram 2 quadrangulares. O Santo André ficou num quadrangular com São Caetano, e eu lembro que a gente acho que ganhou do São Caetano. Se o São Caetano ganhasse, ele ia no lugar do América. E a gente acabou tirando e a Ponte o abraçado. E a Ponte Preta, ela sobe diante do Mirassol no Moisés Lucarelli, né? O principal nome daquele time da Ponte Preta era o Luiz Fabiano,
que na época só se chamavam ele de só de Fabiano, né? Mas o mais impressionante, daquele... Mal, é que a Ponte disputa o Brasileiro nesse ano e chega nas quartas de final do Brasileiro. Nas quartas. Eu ia falar isso, contra o São Paulo. Cai contra o São Paulo. Amarildo, eu vou passar algumas imagens aqui para você comentar aí. Essa imagem, por exemplo. Rubem, só antes de você passar as imagens, só uma coisa. O Roberto que fez a pergunta é o Beto, casado com a Gorda, minha prima lá de Assis. Tá falando aqui que o meu tio Zé tava nesse jogo aí, que ele falou do Paraguaçuense e Noroeste. Olha lá, acho que foi em 99, né? Tio Zé estava junto, voltamos para Assis na maior alegria. Essa é uma outra característica da região, viu? Embora exista a rivalidade, mas eu acostumei com a minha família lá indo ver jogo do Marília, do Paraguaçuense, até do Linense, enfim. Vamos para as imagens. Esse é o estádio do Paraguaçuense? Esse é o Carlos. É isso, é o estádio Carlos Zafim, isso aí nos anos 90. Você pode ver que aí estava vamos dizer que é a época boa, né? A época áurea aí dos anos 90. O estádio estava bem cuidado, né? O Paraguaçuense disputando as competições oficiais, a torcida comparecia em peso, né? Então é uma foto bonita aí da arquibancada principal aí do Carlos Zafim. E aí eu quero que você fale, Amarildo, desse time aqui. Esse daí é o 1993, divisão intermediária, para quem não sabe, né, naquela época, eram 3 divisões no Campeonato Paulista. Tinha a primeira divisão, que era aquela primeira divisão bastante inchada ali em 1993, com 30 times, se eu não me engano. Tinha a divisão intermediária e tinha a segunda divisão. E o Paraguaçuense, talvez esse o grande título da história do Paraguaçuense, né? Ganhou a divisão intermediária de 1993. Eu quero que você fale desse time, Amarildo. Esse time aí é o maior time de todos os tempos, é a maior conquista, né, que Paraguaçu tem através dessa equipe aí. Essa equipe aí, ela começou que ela subiu em 92, o treinador era o Marcos Guerra, e aí ele continuou no início de 93 e montou esse time com a maioria dos jogadores de 92, e aí foi reformulado, aí foi contratando jogadores, e aí o Marcos Guerra, ele saiu, ele foi para o Corinthians de Prudente e veio o Luiz Carlos Martins. O Luiz Carlos Martins assumiu esse time num jogo contra a Portuguesa Santista, e desse time da Portuguesa Santista jogava até o Edinho, o filho do Pelé, e a gente ganhou de 2-1. E aí o Luiz Carlos Martins, ele levou o time, aí ele trouxe alguns jogadores também, e reforçou o time, e levou o time até a conquistar esse título intermediário, que teve um quadrangular final, né? Era o Paraguaçuense, o União Agrícola Barbarense, a Francana e o Comercial. E o Paraguaçuense ficou na frente de todo mundo. E era um time sensacional. Na foto aí, o goleiro era o Silvio, o lateral direito era o Carlos Roberto, a zaga era o Jânio e o Carlão, o lateral esquerdo era o Haroldo, que faleceu. O Haroldo jogou no Barretos, jogou em vários clubes, ele faleceu. E o meio de campo era o PC, o Miel e o Delém, que é aqui de Marília. O ataque era Carlinhos Preta, Cássio, que é lá de Jaci, perto de Mirassol, e o ponta esquerda era o Totti, era um atacante grandão, alto, moreno, e ele tinha vindo lá do Americano de Campos. Hoje ele mora lá no Rio de Janeiro, em Barra Mansa. E o treinador era o Luiz Carlos Martins. Esse foi o maior título da história do Paraguaçuense. Foi a maior conquista que a gente conseguiu até hoje, e o dado interessante é que quando o Paraguaçuense foi campeão em 93, a federação não entregou o troféu, porque o Comercial e a Francana tinham a chance de ser campeão também lá, né? Aí jogaram lá acho que se não me engano foi no Palma Travassa, e aí a federação ficou de entregar o troféu depois para o campeão, e foi passando, e o Fará acabou não entregando, e a gente só recebeu esse troféu depois de 27 anos, que o Petros está aí para falar melhor, foi ele e o secretário buscar o troféu lá na federação, isso aí em 2020, depois de 27 anos, que o troféu veio aparecer aqui em Paraguaçu. Esse troféu. Justamente esse troféu. Na tela, né? Isso. Como é que foi isso aí, Petros? Então, quando eu cheguei em Paraguaçu, né, escutando todas as histórias do time, do passado, desse título, né,
Aí falaram que o troféu nunca tinha chegado, de fato, em Paraguaçu. Então, eu entrei em contato com a federação, falei diretamente com o presidente Reinaldo, né? Aí ele falou que teve uma época que a federação pegou fogo, né? Até antes deles se mudarem para o prédio atual. Então, eles tinham perdido muita coisa. Aí eles pediram para a gente comprovar que a gente tinha sido campeões. Aí o que eu fiz? Liguei para o Amarildo. O Amarildo tem tudo, toda a história. Aí o Amarildo mandou. Pera um pouquinho. Só um pouquinho. Vamos repetir essa parte aí. A federação pede para o Paraguaçuense comprovar que foi o campeão. Isso. Exatamente isso. Que coração é essa aí, Marião? Porra! Nem ela sabe, nem ela sabia. Absurdo demais, né, Mal? E aí, Amarildo, como é que você comprovou isso aí? Então, aí, como eu tenho todos os arquivos, né, desse ano, de 93, eu tenho vários arquivos, inclusive desse ano eu tenho completo, todos os jogos e tal. E aí o Petro, junto com o secretário aí, o Júlio, eles pediram para mim montar uma apostila, né, para enviar para a federação, comprovando através de matérias o nosso título de 93. Né? Então, graças a essa prova, aí o presidente lá, o Reinaldo Carneiro de Bastos, aí fez o troféu aí, e o Pedro foi lá buscar lá junto com o secretário, né? Mas o engraçado é que nem a federação, nos arquivos dela lá, não tinha aí esse dado que o Paraguaçuense foi campeão em 93. É um ano incrível, acho que é um título marcante, mas ao mesmo tempo tem um saborzinho amargo, né, Amarildo? Porque você olha lá, 93 na divisão logo abaixo da primeira, você tem um campeão. E aí você vai ver a primeira divisão do ano seguinte, cadê o Paraguaçuense? Aí você não disputa, porque segundo o presidente da época, o Nivaldo Francisco da Silva, a federação já tinha acertado que o time campeão ele ia subir para uma Série A2 e não para a primeira divisão, Série A2. Mas, na verdade, o que seria interessante? O time grande vinha para Paraguaçu, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, né, e isso não acabou não acontecendo. O Paraguaçuense ele só para a primeira divisão, mas para o grupo A2, que era os times do interior. Quer dizer, para a gente, teoricamente, não adiantou nada, né, para a torcida, para o povo, porque o povo quer ver um time grande, né, em Paraguaçu e isso acabou não acontecendo. Agora, o incrível é que os jogadores de 93, até hoje, eles não viram a cor do troféu. O time que foi campeão de 93, que a maioria mora tudo fora, mora tudo longe, eles não viram a cor do troféu. Em 2020, aí o Petro... Oi? Nem medalha, né? Nem a medalha. E nem a medalha, nem troféu. E aí, em 2020, quando o Petro e o secretário foram lá buscar o troféu na federação, a gente montou um evento mais simples, né, com jogadores daqui mesmo, só para recepcionar esse troféu. Mas os jogadores mesmo da época de 93, a diretoria, eles mesmo não receberam o troféu e não tem uma volta olímpica, não recebeu medalha, nada. Inclusive, eu fiz um projeto aí junto com o prefeito, né, a gente teve com o prefeito tudo para fazer um evento justamente em cima disso. Trazer os jogadores, né, para receber o troféu em Paraguaçu aqui, fazer uma volta olímpica, fazer um evento no estádio, né, para receber esse troféu depois de 27, 30 anos. Né? E, infelizmente, ficou parado. Mas os jogadores mesmo de 93 até hoje não viram a cor do troféu, não receberam medalha, não fez volta olímpica, não fez nada. O nosso sonho, o meu sonho, é que isso aí um dia possa acontecer. Então eu fiz o projeto, a gente levou ao prefeito, a conhecimento do prefeito, essa história, ele gostou muito, adorou muito, mas aí ficou parado no papel. Mas o projeto existe. De convidar os jogadores, eu tenho contato de todos os jogadores da época, né? Inclusive, né, dessa época de 93, já morreu 3 ou 4. Morreu o Haroldo, que era o lateral esquerdo, morreu o Paulo Sérgio, que era um atacante também, que é de Botucatu, e por último agora morreu o Jorge Luiz, que era um lateral do Rio Branco de Americana, que jogou no Rio Branco de Americana, um moreninho, e ele foi o último que morreu. Morreu, acho que se eu não me engano, foi o ano passado. E assim vai indo. Infelizmente, o projeto está aí e esses jogadores até hoje não viram o troféu e não viram se concretizar o fim dessa história. Mas a gente tem o objetivo de um dia conquistar isso aí. O prefeito é o Antian? Isso, Antian Sassada. Ô, seu Antian, dá uma força aí, pô. A verdade é que o único jeito de uma cidade conseguir evoluir com o futebol é esse.
é se o prefeito vestir a camisa. A gente vê lá, né, o Mirassol e mesmo o Novo Horizontino atual são frutos de uma proximidade aí com o poder público, que se não fosse o poder público, mesmo com as boas gestões, era muito difícil. O outro bom exemplo disso aí, o time do Padre, que não é o Vossen, o Catanduva, né, também vem na mesma toada. O Padre, que é presidente, é irmão do prefeito. Então, quem sabe aí o prefeito Antian pudesse pôr a mão aí para ajudar isso, até para sentar, já que a usina é parceira do outro lado político da cidade, que venham as empresas que estão desse lado aí, né? Se a iniciativa privada não colocar a mão, é muito difícil o Petros e o Amarildo fazer isso tudo aí, né, com as próprias mãos. Sem dinheiro, infelizmente, né? Sem dinheiro, infelizmente, é difícil. A intenção do Petros é levar o prefeito lá também para conversar na federação, né, Petros? Estamos nesse objetivo, já estamos conversando com ele, né? Ele só está esperando dar uma dobra na agenda dele, né? Que é corrida. Então, assim que ele tiver uma chance, vamos lá bater um papo com o Rinaldo. É uma pena que nem todo mundo tem ideia desse valor, né, gente? A gente está falando de um time que tem uma história aí, não só uma história na questão de resultados em si, embora tenha esse título que é incrível, mas é um time que fez a cabeça de muito jovem, né? O Amarildo falou que no final do programa vai narrar o gol final aí de 93, é isso, Amarildo? Já que você estava lá com já não tem mais voz para isso. Mas você lembra ainda ou não? Opa! O último gol foi do Delém. O Delém que mora em Marília. Ele que fechou o caixão 4-1 aqui no Carlos Affini. Ele que fez o gol de perna esquerda. Isso, contra a Barbarense, 93. Eu gostaria de fazer uma correção, Maurício. Aqui em Paraguaçu também, a gente estava falando sobre a questão da divisão de base e tudo aí. Aqui foi revelado o Éder Prudêncio, que depois foi para o Juventus, depois foi para o São Caetano, Marília, e jogou em muitos times aí da Série B do Brasileiro. Eu estava me esquecendo disso aí, não posso esquecer, porque ele foi revelado aqui em Paraguaçu. E justamente em 2001, que a gente estava citando dos jogos aí do Paraguaçu em Santo André, em 2001 o Éder já estava jogando no Juventus. Você entendeu? Isso. E ele verdadeiramente é o prata da casa. Então, inclusive, ele fez vários gols contra Corinthians e Palmeiras, inclusive em narração do Galvão Bueno na TV Globo, né, do Kleber Machado também. Então, eu faço uma correção aqui que eu jamais posso esquecer. Além do Zé do Pito, que é o nosso ídolo dos anos 60, aí tem o Éder Prudêncio, né, que é o jogador que surgiu aqui em Paraguaçu desde da base e que foi revelado aqui pelo nosso Azulão do Vale. O Rubem pediu para a gente ir tocando aqui que ele caiu. Marião, vamos a gente aqui, por enquanto. Fechou, combinado. Não, e o interessante é que você mostrou o ingresso, Mal. Detalhe para o valor, né, do ingresso. R$1. R$1. Mas é porque aqui já era o time se preparando para realmente um ano de acesso, sabe? Eu tenho outro aqui que eu já mandei para ele, inclusive, ó, esse estava mais caro ainda. Esse é de 95. Esse daqui tá R$1. Então, e em 95 teve um segundo jogo, olha aí, que estavam R$3. R$3. Olha o número do ingresso. 47. 0047. As pessoas falam, antigamente o estádio lotava. Eu me lembro de um jogo do Santo André Paraguaçuense, uma tarde de noite, assim, com garoa. Puta, não devia ter 200 pessoas aqui em Santo André. O Ricardo Brasileiro, que é um amigo nosso aí também, tem acompanhado bastante. Abraço, Brasileiro. Ele é torcedor do Comercial e fala assim, nesse ano o Comercial foi vice e subiu. A comoção em Ribeirão foi absurda e a frustração foi igualmente grande. Porque subiriam 2, né, Amarildo? Subiria o Paraguaçu e o Comercial, né? Subiu o Paraguaçuense e subiu o Comercial. Justamente isso aí. E aí subiu para o grupo A2, né, da primeira divisão, que aí era o time regionalizado do interior, que aí acabou ficando nesse grupo A2 aí. Pra gente não adiantou nada, né? Vamos falar a verdade que não adiantou nada. Só para dar o contexto, Mal, em 93, a Série 1 era dividida em 2 grupos, né?
O grupo 1 era o grupo que tinha as equipes mais fortes, que tinham sido as melhores equipes de 1992, e o grupo 2 eram as equipes que tinham sido piores em 1992. Em 1994, teria isso também, só que a federação mudou, porque até 93 havia o cruzamento desses grupos. Classificava tipo... Cascou o Santo André, Inter de Limeira, caímos num grupo com o São Paulo. É o fatídico ano que a turma fala um ano antes, né? Do rebaixamento do São Paulo. 91. O do São Paulo seria 91. Regulamento de 91, né? Mas enfim, mas esse cruzamento eu lembro bem por conta desse ano aí, que o Santo André disputa junto e faz esse mata-mata. E em 94, quando a Paraguaçuense ela iria subir, ela iria disputar nesse grupo 2, na verdade, pelo regulamento, eu até acho que nem sei se teria algum time grande lá para Paraguaçu, porque acho que os times se enfrentavam só dentro do grupo, mas enfim. De qualquer forma, ainda assim, existia a possibilidade da Paraguaçuense fazer um bom campeonato e se classificar para a fase final, e aí sim, no cruzamento dos grupos, enfrentar esses times mais fortes. Só que em 1994 não tem esse cruzamento. Por isso que se fala, né, que a Paraguaçuense ela é campeã da divisão intermediária, que seria o segundo nível, mas ela continua no segundo nível, porque aquele grupo 2 da primeira divisão ela é transformada na Série A2 e não há o cruzamento. E aí, como se chia muito, né, os times do interior acabam reclamando muito disso, em 95, o regulamento, o que acontece? O Mojimirim, que foi o melhor time ali da Série A2, ele vai disputar a fase final. Mas aí se classificam 7 times da Série A1 e mais o Mojimirim da Série A2. Em 95 volta a ter esse cruzamento, mas só com o campeão da Série A2 indo disputar a fase final. E 95 não tem um acesso que acontece no fim do primeiro turno também? Não, é em 2000. 95 não é o ano do Catani? O escândalo do Catani? Estou ficando velho mesmo. Você tem o Mojimirim, que ele é campeão da Série A2 e vai disputar a fase final da Série A1. E aí, em 2000, tem o acesso do Botafogo de Ribeirão no meio do campeonato. Ah, tá. É isso mesmo. E para falar das divisões de acesso, nesse período aí que a gente fala da era do Faraneto como presidente, vai de 91 até 94, e tem essas reformulações de regulamentos, tanto na primeira divisão, mas depois, para chegar no que a gente tem hoje de estrutura, de Série A1, A2, A3, e por aí hoje, agora com A4 e segunda divisão, posteriormente. Mas é interessante também falar que nesse período aí do início dos anos 90, por conta dessas reformulações e também exigências da federação, muitos clubes que jogavam a segunda divisão e a terceira na época pararam de jogar nesse período, né? E assim, foi uma leva de clubes do interior que deixaram de se tornar profissionais. E só fazendo um adendo, Mário, teve a questão do Collor, também. Que todo o Brasil, né, que confiscou a poupança, muitos clubes também quebraram. Mais alguma pergunta, Mal? Não, eu acho que mostra aquela imagem do ano seguinte, de 94, que aquela ali o Amarildo ainda não falou muito pra gente do ano seguinte ali. E o que mais que a gente tem de imagem de... Deixa eu pegar aqui. As outras imagens acabaram, eu não consegui colocar, viu, Mal? Sem problemas. Mas vamos colocar lá, o time de 1994. É esse time que joga o Marcelinho Paraíba ou Amarildo? Isso. Exatamente, Marcelinho Paraíba, Narciso, o goleiro Nares, lateral direito Moreira. Não, esse aqui é o time de 93. Esse é o 94. Aí joga o Xande, que é ex-lateral do América, que depois foi pro Flamengo. Aí tá o Moreira, aí tá o Heraldo, zagueiro, campeão pelo Curitiba em 85. Aí tá o Nares, o goleiro. Aí tá o Gilmário do lado dele, que faleceu ano passado. O Gilmário, que era lá do Ceará, daquelas bandas lá, faleceu.
Aí agachado aqui, ó, tá o Marcelinho Paraíba, né? Ele veio lá do Corinthians Alagoano, com 19 anos. Aí tá se eu não me engano é o Guto, não estou enxergando direito, mas é o Guto, o Hamilton, o Valério e o Jackson. Aí aqui tá faltando o Narciso, se eu não me engano tá faltando o Narciso aqui, eu não estou enxergando direito, mas veio o Marcelinho Paraíba e o Narciso. Eles vieram do Corinthians Alagoano, né? Eles tinham 19 anos, e aí eles jogaram no Paraguaçuense essa Série A2, e aí daí saíram daqui, eles foram pro Santos. E aí o Narciso ficou no Santos, o Marcelinho Paraíba não ficou, foi pro Rio Branco de Americana, né? Depois foi para São Paulo, etc. e companhia. Mas esse é o time de 94. Era um time bom também, né? Foi montado em cima da hora, as pressas também para disputar a Série A2. Inclusive teve aumento do estádio aí para 15 mil lugares na época. E aí acabou escapando do rebaixamento na última rodada, contra o Botafogo de Ribeirão, aqui no Carlos Affini. Aí nós ganhamos de 1-0, o gol de cabeça, se eu não me engano, foi do próprio Narciso. E aí nós escapamos do rebaixamento em 94. Aí fomos pro campeonato da Série A2 de 95, aí que o Mal fala aí do ingresso tudo certinho, e aquele campeonato de 95, ele teve 3 turnos. Foi o maior campeonato da Série A2, acho que já existiu. Foram 3 turnos, inclusive nos 2 turnos, primeiro o Mojimirim foi o campeão, depois ele já foi lá fazer o quadrangular final com os times da primeira divisão. Mas em 95 foi 3 turnos. Foi o maior campeonato, acho que teve na história. Ô, Petros, foi isso mesmo, os times jogaram 44 vezes. Caramba. Exatamente, acho que foi o maior campeonato que já pode ter na face da Terra. Teve jogo o ano inteiro, rapaz, em 95. E aí o Marcelinho Paraíba e o Narciso já não estava. Nos anos 80 também tinha uns campeonatos meio doidos também, viu? E o pessoal jogava um turno, ia para o mata-mata, voltava, jogava o segundo turno, ia para o segundo mata-mata e depois fazia ainda um hexagonal final ali para definir as peças, também eram grandes. Mário, desculpa te interromper aí, pode seguir. Eu que ia perguntar para o Petros, ô Petros, e o torcedor hoje, né? Eu sei que o Amarildo tá fora da curva aí, não só pelo amor ao time, mas até pela dedicação, pelo conhecimento. Mas hoje ainda tem o pessoal que lembra, que gosta, que se encontra em alguma coisa. O Paraguaçuense não tem nenhum clube social, né? Sempre foi apenas um time? Até onde eu sei, sempre foi um time, não sei se teve sede social, né? E como eu falei para você, os antigos, né, lá da cidade, quando eu paro para conversar, que eu falo da Paraguaçuense, eles sempre têm histórias. Então, eu fico lá conversando, no mercado, quando eu vou, em vários lugares, eu sento, fico conversando, eles falam várias histórias, né? Mas a molecada mais nova já não sabe do time, né? Como parou muito tempo, fala, eles não sabem nada. Essa é a parte triste, né? Você sabe que tem uma história muito grande lá atrás. Até o vereador lá, o Daniel Faustino, que sempre está com a gente, praticamente ele nasceu no estádio, ele faz questão de contar isso para todo mundo, que a mãe dele estava grávida no jogo da Paraguaçuense. Você vê o que era amor naquela época, né? Aí hoje a gente tenta resgatar isso até por eles, né? Eu falei que o meu sonho é ver o hino da Paraguaçuense tocando novamente no estádio, que é aqueles hino antigos, sabe? Mas é aquele hino que você volta ao passado. Eu lembro, tem uma matéria famosa, né, da afiliada da Globo, que tem o menininho que canta o hino, né? Aquele é o Éder Louco. Esse é o Éder Prudente. Ele se tornou jogador da Paraguaçuense. O Éder Prudente, né? Caramba, essa história não conhecia, não. Ele era criança na época, estava na fila para comprar ingresso para o jogo, na final de 93, ele canta o hino, e depois, posteriormente, ele participa da base, e depois ele é o famoso Éder Prudêncio de Paraguaçu. Uns conhecem por Éder Bactéria, Éder Louco, mas o nome dele mesmo é Éder Prudêncio. O Éder Louco jogou no Água Santa. Oi? Ele jogou muito no Linense, né? Jogou no Linense também, jogou no Água Santa. Inclusive, teve um jogo aqui em Prudente, aqui, que o Água Santa ganhou de 4-1 do Palmeiras. O Éder jogou nesse jogo também. Não sei se vocês vão lembrar. Sim, jogo famoso do Palmeiras.
Eu lembro dele como jogador, não conhecia essa história aí dele cantar o hino da Paraguaçuense, não. É. Bom, Mário, se vocês tiverem mais alguma pergunta para o Amarildo, para o presidente, senão a gente já vai se despedir deles aqui. Não, eu queria encerrar, assim, né, pelo menos na questão de pergunta, qual que é a projeção para o futuro do Paraguaçuense, né? A gente sabe de toda essa história que tem no seu lado profissional, no Campeonato Paulista, mas qual que vai ser o legado aí para o futuro do Paraguaçuense? Primeiro para o Petros e para o Amarildo aí, se tem algum sonho ainda para se realizar com o Paraguaçuense. Então, para esse ano, né, a gente planeja fazer um evento lá para o final do ano, que vai ser, a Paraguaçuense vai estar fazendo 60 anos, então estamos preparando um evento na cidade, né? E estamos trabalhando, como eu falei para vocês, a passos curtos, né? Mas, porém, estamos trabalhando, né? A gente pretende, no futuro próximo, colocar o clube novamente em atividade. Esse é o principal objetivo que temos hoje, né? Então, tem os parceiros, tem a diretoria, tem muita gente que a gente está conversando, né, para poder concretizar esse sonho aí de todo mundo. Porque o sonho praticamente não é meu, né? O sonho é dos torcedores. Eu quero ver novamente os torcedores voltando ao estádio, assistindo os jogos, porque um final de semana, você vai numa cidade, principalmente cidade pequena, você não tem o que fazer. Entendeu? Qual que é a diversão? Você ir no estádio, assistir um jogo de manhã, assistir um jogo de tarde. Então, é isso que a gente busca novamente por na cidade. Respondendo você, Mário, o negócio é o seguinte, a gente só fica num sonho, né, de voltar, de ver o time da nossa cidade, igual o Pedro está falando aí. Por que a gente vai assistir jogos em Assis, do Vossen, vai em Marília, vai em Lins, vai em Tupã? Fui ver a Copinha agora em Tupã também, porque o futebol é tão gostoso, né? Em uma cidade ela sem futebol profissional, ela é muito ruim. O Paraguaçuense ele tem uma história muito grande e, infelizmente, desde 2007, profissionalmente, não tem mais o futebol. Então, essa parte dessa parte de organização fica para o presidente, né, para a diretoria e tentar resgatar o Paraguaçuense oficialmente para um dia a torcida voltar para o estádio. A gente só fica em questão de sonho, né? Sonho de ter um time novamente. O Novo Horizontino, em 98, ele fechou as portas em cima do Paraguaçuense. Foi o último jogo aqui no Carlos Zafino, no Novo Horizontino, em 98. Nós ganhamos do Novo Horizontino de 4-1. Depois desse jogo aí, o Novo Horizontino fechou as portas. E hoje você vê a potência que está o Novo Horizontino, é de dar gosto, né? Você vê esses outros times aí da região, aí, você vê o Noroeste na primeira divisão, e esses times sempre enfrentaram o Paraguaçuense. Nós jogamos sempre de igual para igual, diante das nossas condições, né, de financeiras, de questão de material também, de infraestrutura do nosso estádio, tudo. Então a gente nunca perdeu para ninguém, a gente sempre bateu de frente. Vários jogadores que a gente sempre conversa, que jogava contra o Paraguaçuense, sempre falou isso. Rapaz, como era duro jogar em Paraguaçu, hein, cara? Nossa, rapaz, como era difícil jogar em Paraguaçu. O próprio Maurício aí, o Mal vai dizer em relação ao Santo André, jogar aqui era uma pedreira danada. Então, Paraguaçu, ele não perdia para ninguém, assim, em questão de know-how, batia de frente com todo mundo. E, infelizmente, faz muita falta, e, infelizmente, falta muita coisa para voltar, a questão do estádio, a questão financeira, e isso compete aí a diretoria, o próprio PES da turma aí, para tentar voltar isso um dia. Da nossa parte fica o sonho, né, de voltar um dia. E tomara que a gente volte com uma força tão grande, assim como voltou o Novo Horizontino, Novo Noroeste. Ó, da minha parte, eu queria dizer duas coisas, né? Aquilo que a gente estava falando, que o Mário normalmente fala. Para a gente é muito importante ter essas conversas, primeiro porque a internet permite isso. Daqui a 50 anos, alguém vai conseguir achar essa conversa aqui. Quem sabe, daqui a 40, vai no centenário do Paraguaçuense, alguém falando, pô, estamos aqui na primeira divisão, mas lá em 2025 era o Amarildo que estava ali carregando, o Petros que trouxe esse sonho de volta. Então, eu gosto muito da gente poder fazer esses papos para isso ficar registrado. E a segunda, a gente entende que nada é fácil, né? Imagino aí, Petros, que não seja um caminho simples de ser percorrido, mas a gente queria muito poder dizer que a gente
está tentando ajudar, sabe? Se tivesse alguma coisa aí que o torcedor pudesse fazer, que a iniciativa privada pudesse fazer, né? Então, eu, na verdade, só agradeço vocês dois estarem aqui. Eu olho o Paraguaçuense, como eu disse, com muito carinho. E é muito triste a gente ver uma cidade como essa. De novo, todas as cidades do Oeste Paulista estão se desenvolvendo, né? Estão aí com outras empresas colocando dinheiro, pagando imposto. Enfim, a gente sabe que as arrecadações hoje são até muito maiores do que era nesses anos que a gente citou aqui nos anos dourados aí, de 93, 94. Então, assim, da minha parte fica um desejo de boa sorte para vocês e que a gente possa voltar a fazer essa conversa aqui, se der certo no ano que vem, para falar com vocês aí sobre o Paraguaçuense na base, ou, quiçá, um ano depois, para a gente falar de vocês numa Bezinha, de novo, numa segunda divisão. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, né? É bom falar do clube que muita gente acha que não existe mais, né? A primeira coisa que o time fala não existe. Para onde eu vou aqui no estado de São Paulo, onde eu viajo, que eu falo da Paraguaçuense, muita gente conhece, muitos jogadores jogaram contra, igual o Maurício falou. O pessoal fala que é difícil jogar lá em Paraguaçu. Histórias, até a história do Godoy falando que foi em Paraguaçu. Então, é um lugar que viveu futebol, né? Um lugar que viveu muito futebol. Lembra essa história aí, Petros, que eu confesso que eu não lembrava essa do Godoy. Como é que é essa história aí? O Godoy conta que ele foi no jogo de despedida dele, né? Que ele fala que ele ia fazer um gol contra, ele fazer um gol de goleiro para encerrar a carreira, né? Aí não conseguiu porque o It foi da Paraguaçuense, a Paraguaçuense foi rebaixado, né? Aí falou que ele ia fazer no encerramento da carreira dele. Então, você vê, histórias que envolve a Paraguaçuense, que eu falo que, na época, né, que a Paraguaçuense estava ativa, era uma terceira força. Ele brigava com o Noroeste e com o Linense ali na região, entendeu? E você vê como está hoje, mas, tipo assim, estamos correndo, buscando, né, o sonho continua, e é bom esse espaço para todo mundo ver que o time ainda está ativo, como vários que estão licenciados, se você conversar com os presidentes, estão na luta. Tem um projeto que está rolando paralelo com vários presidentes de clubes que estão tentando buscar junto à federação, né, uma ajuda para resgatar novamente o clube. Então, tipo assim, eu acredito que em pouco tempo a gente consegue concretizar isso aí. Não, e o interessante, né, nessa história toda, assim, é o que eu falo. Falo isso pro Mal, pro Rubem também, sempre, que é o intuito nosso é de preservar a história, né? Então, assim, ter esse encontro e poder falar sobre a história do Paraguaçuense, para a gente é uma honra enorme, né? E tomara, a gente torce muito para ver o Paraguaçuense futuramente jogando competições profissionais, enfim, jogando aí, mesmo sendo ativo nas categorias de base, isso já é muito importante, né? Porque o clube, na sua essência, ele ainda ele não morre. Então ele está aí ativo, né? Mesmo jogando as categorias de base. E então, assim, eu também queria agradecer imensamente o Petros, o Amarildo, por esse papo muito especial. E, pô, Petros, se tiver mesmo essa festividade aí, avisa a gente que vai ser uma honra a gente poder ir até Paraguaçu Paulista, né, irmão? Vai sim. Aliás, só para não perder a deixa, hoje, dia 13, semana que vem, dia 20, a gente não sai da região. A gente vai estar com o novo presidente do Vossen, né? Que o ex-presidente teve problema de saúde e tal, acabou sendo licenciado, o Lauro Valim. E, se tudo der certo, com o Campanolo também, com o treinador do Vossen aqui, conversando com um time que ainda está em atividade aí. Vamos até lembrar um pouco dessas histórias também. Então, quem está assistindo, semana que vem, vamos embora. Bom, da minha parte aqui também agradeço o Amarildo, o Petros, aí, a conversa muito boa, muito legal aí, para a gente falar do Esporte Clube Paraguaçuense, e deixo aí, né, para ele, portas abertas aqui no 1902 Futebol, para qualquer novidade que a gente tiver do Paraguaçuense, para a gente divulgar. Muito obrigado, Amarildo, muito obrigado, Petros. Eu vou seguir aqui com o Mal e com o Mário mais um pouquinho, para a gente falar um pouquinho de Bezinha, né, pessoal? Hoje tivemos o conselho técnico da Bezinha
e tivemos aí 15 times, teremos participando da Bezinha. Mal, quero que você fale um pouquinho aí depois do Mário sobre essa situação da Bezinha, né? Ficou dentro do esperado, vocês acharam pouco, e aí? É duro ter que responder que sim, né? Ficou dentro de um esperado que a gente vinha ouvindo já muita gente falar, que a Bezinha desse ano seria ainda abaixo das expectativas do que foi do ano passado. Se tem alguma coisa interessante aí para a gente falar, para mim é o Batatais, que também estava numa situação difícil aí nos últimos anos, né? Mas é decepcionante, sim, né? A gente acabou de ouvir aí um presidente de clube que não está na Bezinha porque não tem a condição, né? Tudo bem do campo ali, mas para um estado como São Paulo, rico como o estado para uma federação rica como ela não conseguir abrir uma exceção de alguma maneira, talvez não para o Paraguaçuense, porque eu acho que o problema do campo aí é mais difícil, mas tem muito time que deveria estar assim participando de uma maneira mais flexibilizada, né? Eu queria muito que a gente desse sequência até nessas lives, sabe, pessoal? E trouxesse alguém da federação para a gente também ouvir um pouco do lado da federação, né? Fala, escuta, por que não é possível que acontece... Eu vi o post da Lençoense, né, de Lençóis Paulista, que vinha trabalhando aí, disseram que não entraram pela questão da falta de laudo também. Eu até questionei lá no post, falei, poxa, mas vocês deixaram o laudo também para a última hora? Não dá para isso ser visto com antecedência, né? Em cima disso, né, Mal? Tivemos a grande ausência, né? A grande ausência do futebol paulista em 2025. O América de São José do Rio Preto não conseguiu regularizar o estádio Teixeirão e aí acabou ficando de fora, assim, digamos, por bobeira, né, Mário? Fiquei de fora por bobeira. Sim. Um time do tamanho do América que não vai jogar competição profissional esse ano. Eu acho muito triste o contexto todo, né, no futebol paulista. E a gente vê esses participantes na segunda divisão do Campeonato Paulista e essa ausência significativa do América, né? O América, a gente sabe todo o sacrifício e a dificuldade que o América está tendo nessas últimas décadas, praticamente, né? E, assim, é algo esperado nessa questão dos participantes, né? A gente vê, cada ano que passa, diminuindo a quantidade de times jogando a segunda divisão. Esse ano a gente viu a ausência do América, a gente viu a ausência do Barcelona Capela, que joga em São Paulo, né? A questão também foi não ter conseguido um estádio para jogar. O Barcelona, desde que voltou ao profissionalismo, sempre acabou jogando ou no Nicolau Lyon, casa do Nacional, ou na Javari, né? E esses últimos anos acabou mandando seus jogos na Javari. E a gente viu também a ausência do Atlético Mogi, né? O Atlético Mogi aí que nos últimos anos foi noticiado pelo recorde negativo, né? Que foi conseguiu superar aquela sequência de derrotas do Ibis nos anos 80. E também, enfim, também teve esse problema com relação ao estádio, né? A lá municipal em Mogi das Cruzes. Então, assim, a gente... Só interrompendo, né, Mário? O Atlético ele teve aquela sequência, mas no ano passado ele já fez uma campanha digna, sim, digamos assim, sim. Lutou até pela classificação. Sim. E essa questão de Mogi das Cruzes, a gente precisa ver por que a prefeitura liberou para o União Mogi e não liberou para o Atlético, por exemplo. E você tem o São Bernardo, o Esporte Clube São Bernardo mandando jogos lá, né? Então, assim, muito estranho o que aconteceu. Né? Então, assim, a gente vê situações na segunda divisão que, assim, para a gente que já está habituado a ir na federação, nos arbitrais, antigamente era mais aberto, né? Essa questão das reuniões, a gente podia ir lá, enfim. Nos últimos anos, já quase uma década, que já é algo mais fechado, só para os presidentes, para as pessoas que são ligadas aos clubes. Mas a gente vê esse número diminuindo a cada ano. E não é só na segunda divisão, né? A gente vê isso no Amador do Estado. Então a gente vê que
no fundo, a exigência sempre aumenta, né? Porque cada ano que passa aumenta os valores, e a gente vê a diminuição de times participando, né? E isso é muito triste para o futebol paulista. E tem o outro lado também, que, né, nesse ano vai ser liberado o Sub-23, né? 3 jogadores acima da idade de 23 anos. Isso aí também, nossa, a federação demorou muito para voltar com esse regulamento, porque o mínimo é ter essa exigência aí de 3 jogadores acima da idade de 23 anos. Porque você segregar um jogador porque não abaixo dessa idade, eu acho, enfim, um absurdo total, né? E ser um campeonato profissional. Ô, Mário, o futebol no Chile parou exatamente por isso. O futebol no Chile agora em janeiro entrou em greve porque eles queriam transformar as 3 últimas divisões, se eu não me engano, no Chile acho que são 6, né? A primeira A, a primeira B, segunda A, a segunda B, terceira A, a terceira B. Acho que as 4 divisões de baixo eles queriam passar para sub-23. E assim, a gente tem que lembrar que se a gente não estivesse falando de um time, estivesse falando de uma fábrica que contrata operários, né? Porra, nós estamos deixando de fora um monte de gente aí que, cara, não tem condição. Um outro ponto agora positivo... é minha opinião, né, Mal? Ó, por essa questão mesmo, é uma opinião minha. Isso aí resolve o futebol brasileiro? Você segregar, por exemplo, uma última divisão do campeonato estadual, que é o Campeonato Paulista, para falar que você está preocupado com revelar jogadores? A gente vê, por exemplo, hoje, no futebol brasileiro em geral, nas grandes ligas. A gente tem jogadores saindo dos grandes clubes aqui do Brasil e não estão preparados para jogar o futebol na Europa ou até mesmo na seleção, né? Então a gente vê, cara, que é um problema muito grave nessa questão. Você cria uma situação que, olha, a gente está favorecendo para revelar jogadores, enfim, mas o resultado não é esse, né? E a gente vê cada vez mais o nível do futebol brasileiro diminuindo a cada ano. Eu nunca ouvi a explicação oficial para isso, né? Por um lado, o que flexibiliza é uma contratação de um cara dessa idade que é completamente diferente até. Mas eu queria só... falei eu gosto de ver as coisas positivas também, porque vai acontecer, vamos embora, né? A outra coisa que eu achei legal, além do Batatais, é o Assisense. Não vou dizer que é tão legal, porque, puxa vida, né? Tanta cidade que a gente queria que tivesse com um time novo aí, pô, vai justo para Assis, que você já tem o Vossen, que você está começando a ter um trabalho do município, inclusive, né? O que a gente comentou agora há pouco aí, jogos à noite, recebendo 1.000 e poucas pessoas para uma Série A4, para um time que não está bem. Achei até que foi bem interessante. Fico feliz porque eu gosto de ver a cidade lá de Assis movimentada, mas preferia que outros times que vinham ali, de repente até paquerando a volta, né? Queria lembrar de alguns aí que andaram comentando. Paulínia, no ano passado até, né? Voltou para a base e estava conversando sobre isso. Quando eu estive em São João da Boa Vista, e aliás é um dos outros presidentes que eu queria muito que a gente fizesse, o Palmeiras de São João da Boa Vista também vinha dizendo aí que tinha esse interesse. O Cosmopolitano lá de Cosmópolis, que, se eu entendi bem lá, é o rapaz que estava no Amparo, era a turma que fazia os investimentos no Amparo, está lá em Cosmópolis, fazendo uma baita estrutura. Eu já estava esperando até que eles disputassem a Copinha, que fossem sede da Copinha esse ano, não foram, e também tinha uma esperança deles virem para a Bezinha. E um outro time que, olha que triste, né, gente? A gente nem sentiu falta, né? O Mojimirim. Sim. O Mogi já foi embora ano passado, né? Pois mas a gente não pode, a gente não tem como normalizar um time desse fora, né? É um absurdo. Mas, por exemplo, a gente vê a situação do Mojimirim depois do retorno lá em 2021, né? Se eu não me engano, ele retorna ao profissionalismo em 21. O último ano dele é 16, que é uma campanha ridícula na Série A3. Inclusive, eu vi o último jogo naquela ocasião, porque a gente já sabia que no ano seguinte o Mojimirim não ia mais jogar. E foi, se eu não me engano, foi 5-0 para o Desportivo Brasil. Esse jogo com o mando do Mojimirim foi em Itapira. Eu fui ver esse jogo justamente por essa questão. Poxa, era a despedida do Mojimirim profissionalmente. E retorna em 21. Quando retorna, eu fui fazer a cobertura.
Inclusive, foi, se eu não me engano, foi a primeira rodada contra o Rio Claro. O Rio Claro, não, perdão. O Rio Branco, de Americana. E as condições que estava o Vail Chaves, assim, era muito triste, cara. Não tinha, eu cheguei horas pro jogo, 2 horas antes do jogo, cara, não tinha marcação no gramado, ia tomar da eu lembro que você mandou isso. Eu lembro disso. Cara, tipo assim, o estádio estava completamente sujo. Eu não sei como que passou no laudo. Assim, de verdade, parece que não tinham visitado o estádio. E assim, e aí o árbitro desesperado, o delegado puto da vida, tipo, pediu pro caseiro lá pintar a linha do gramado, pintou de qualquer jeito e teve jogo, assim, enfim. 2021 isso aconteceu. Então, assim, é muito triste ver a ausência do Mojimirim. Eu acho triste, pela questão institucional, a história do clube, enfim, mas o que fizeram com o Mogi é muito triste, cara. Muito triste. E um time que retorna também esse ano na segunda divisão é a de Guarulhos, né? Que foi ausente na temporada passada. A de Guarulhos retorna aí para as competições da federação. Né? Também numa cidade que já tem, né? Inclusive, eu acho que vai ser o único clássico citadino do futebol paulista nas divisões menores em 2025. Mauá também, é verdade. Mauá também. Porque na Série A2 o Velo acabou subindo, então não tivemos Velo e Rio Claro. São Carlense e São Carlos estão em divisões diferentes. Independente também. Botafogo e Comercial. Os dois São Bernardo. Ponte Guarani também tivemos, né? Mas eu estou falando da Série A2 para baixo. Juventus e Nacional também não estão na mesma divisão, votem e assim tem. Então fica, né, assim, acho que assim, se a gente for pensar dos últimos anos, né, a gente teve histórias legais nos últimos anos, por exemplo, a volta do União São João, a volta do Araçatuba, o Paulista de Jundiaí disputando ano passado, né, e esse ano, alguém comentou comigo no Twitter, falou, poxa, torneio bem sem graça. Bem esvaziado, né? E, de fato, você vê, lógico, todos os times merecem respeito, todos os times têm a sua história, né? Mas a gente não tem aquela história, né, por enquanto. Pode ser que tenha mais para frente, enfim, que aconteça durante o campeonato. Mas a gente não tem, por exemplo, o Paraguaçuense voltando, um grande time de história disputando a quinta divisão, tentando retornar, né? Um Guaratinguetá, um Mojimirim, enfim, um Grêmio Barueri. A gente não tem essa grande história ainda, né? Eu acho que isso abre a oportunidade para alguns times aí que eu diria que talvez nem merecessem, mas eu acho que tem alguns times aí, por exemplo, o Tanabi, que é um time que no ano passado... É um time que até eu acho que é muito irregular, mas no ano passado, como um campeonato está muito com um nível técnico, e por ter poucas equipes, né, está um nível técnico muito mais baixo, o Tanabi até quase mordiscou uma vaga aí, né? Foi eliminado já no mata-mata. Aliás, eu não vi como é que ficou são 3 grupos de 5, dos quais classificarão o quê? Grupos. São 3 grupos, mal, regionalizados. Eu acabei fazendo a arte aqui. Isso. Eu acabei fazendo a arte geral. Mas assim, ó, os grupos são, se eu errar, me corrige, tá, Mário? Acidense, Santa Cruzense, Tanabi, Tupã e Olímpia. É isso? Isso. Isso aí. Aí no outro grupo temos Batatais, Independente de Limeira, Flamengo, Guarulhos e São Carlos. Isso aí. E aí o grupo da capital, digamos assim, né? Ecos, os 2 times de Mauá e Mauaense, Mantiqueira e União Mogi. Correto, então, isso aí. São 3 grupos de 5 equipes, classificam os 2 melhores de cada e os 2 melhores terceiros. Na segunda fase, você quadra aí para a semifinal definir o acesso. Espera aí que deu uma cortada aqui. Deu aí também, Mário, não?
Cortou. Repete então aí, classificando esses oito times, qual que é a sequência, Rubem? 2 quadrangulares. 2 quadrangulares. 2 quadrangulares, e aí classifica os 2 primeiros, e aí vai para a semifinal definir acesso. É triste, né? Assim, eu vejo um comentário nos grupos aí que, infelizmente, é difícil de discordar, né? A impressão que dá é que a federação toca, né? Deixa levar aí. Eu não fiquei. Ninguém deve ter um mês atrás falando, puta merda, se a gente não ligar lá no cara, eles não vão participar. Vamos chamar eles aqui, vamos conversar, vamos tentar. Sei lá, sabe? Por exemplo, ó, acho que nada pode ser feito de última hora, né? Mas tudo isso aí deveria começar com muita antecedência. Mas a federação tem aquele monte de clube que a gente, no nosso último programa, até a gente ficou brincando lá que tinha sumido a página dos filiados, né? Pô, os caras deviam fazer um trabalho de aproximação, mesmo com o Petros aí que tá afim, né? Falou, Petros, vamos lá, o que você quer para disputar o ano que vem? Nós não vamos conseguir ajudar no campo, não pôr dinheiro lá, mas sei lá, tem alguma taxa que dá para diminuir, quer mandar o jogo em Assis, alguma coisa precisava ser feito, porque uma vez que o clube começa, também tem essa coisa, né? É muito mais fácil as coisas continuarem do que você esperar. E vai ser difícil para o Batatais, né? Vai ser um campeonato caro para o Batatais, né? Porque ficou meio deslocado aí, né? Completamente, muito longe, né, Mal? Vai ter que viajar bastante. E aí, assim, enfim, a gente pode pensar em várias fórmulas, né? Mas os times vão jogar 8 vezes. Basicamente é isso. Uhum. Os times que forem eliminados na primeira fase vão jogar 8 vezes. E aí? Cara, e a gente já reclamava de, há 10 anos atrás, que o calendário do clube no ano, no mínimo, era 10 jogos. Né? A gente reclamava disso há 10 anos atrás. Né? Que fala, pô, é um absurdo um clube jogar só 10 partidas no ano, tomar pau o campeonato inteiro e ter 10 jogos no ano, né? Enfim, mas é a realidade que a gente vê, né, no futebol paulista, no futebol brasileiro em geral. Eu não tinha feito essa conta ainda, Rubem, é muito triste, hein? Ó, só pra gente não perder aqui o sangue, tá falando que seria legal a gente chamar o presidente do Epacaré, o clube tá sendo restaurado. É verdade, eu ouvi essa informação, se eu me lembro bem, eu posso estar confundindo, mas acho que é o Epacaré que lançou um livro bem legal, não foi? Recentemente. Não tô sabendo, irmão. Eu acho que saiu um livro bem legal sobre o Epacaré, mas assim, é um cara que fez e não saiu à venda. Foi uma coisa muito fechada. E o Felipe está perguntando aí, dando uma sugestão, né? Que a Bezinha tinha que ser nos moldes da A4 e voltar a 3 com laudos flexibilizados, menos taxas. Eu acho que toda essa flexibilização, para mim, quando surgiu a A4, né? A flexibilização viria para a série B. Na minha opinião, era isso que ia acontecer. Sim, né? Eu também imaginava isso. Acho que todo mundo imaginava isso. Que a segunda divisão, em teoria, seria um campeonato mais popular nessa questão de você agregar mais times na federação. E, cara, eu penso assim, de verdade, que isso seria seria um benefício para a federação. Você Claro. ter mais clubes associados, né, filiados na federação, jogando as competições. Não importa se tem 5 divisões hoje ou futuramente 6, mas você ter times ali pagando as cotas, enfim. Tem mais juiz, né? A gente não pensa nisso aí, mas ó, cara, é mais campo para juiz trabalhar, para juiz começar a carreira. Ó, posso só fazer uma brincadeira aqui? Uhum. Eu não vou voltar para 2020, porque 2020 foi o ano da pandemia. Eu vou voltar para 2019. Eu vou citar algumas equipes que jogaram em 2019 e que não jogam mais. Que não vão jogar, pelo menos que não vão jogar esse ano. Fernandópolis. Até achei que ia jogar, porque o estádio foi liberado. Jogou ano passado. Tá tão bonito lá, gente. Esse estádio é tão bonito, é tão arrumadinho. Cara. Não entendi a ausência. Não, em Fernandópolis eu tive a oportunidade, única vez, de ir lá assistir jogo. Acho que foi antes da pandemia, em 2020, se eu não me engano. Não lembro se foi 2019, então. Ô, Mário, mas eu tô lembrando, no ano passado, o Fernandópolis tentou fazer uma movimentação com a cidade. Eu lembro que eles até deram uma... Aí tem uma outra coisa que é difícil também, que a gente fala por um lado, né? Mas o clube vai lá, compra uma briga, tenta fazer.
perde 2 jogos em casa e aí a torcida literalmente abandona. Eu comprei um ingresso no ano passado para um jogo do Fernandópolis, que eles estavam vendendo digital, custava acho que 5, 10 real, só para apoiar os caras, porque os caras estavam entrando nessa questão de puta, vamos aí e tal. Quem mais que tem, Rubem? Andradina. Outro time que sumiu também. Esse também foi um salto de golfinho, né? Apareceu ali no... Eu cheguei a assistir um jogo lá nessa volta. O estádio cheio. Eu também fui. Também fui. E era receptivo, assim. A cidade abraçou o clube, né? Isso. Era o antigo Atlético Araçatuba. Aí eles mudaram por uma identidade querendo se apropriar do antigo Andradina. Foi praticamente o que eles tinham feito em Araçatuba também. A torcida até que apoiou, assim, logo de cara, né? O estádio lá em Andradina é espetacular, cara. Espetacular, assim. Mas uma pena também que não durou, né? Pera, só antes que a gente perca, você falou um negócio. Não tava um outro time de Araçatuba para vir jogar a Bezinha esse ano? Não, tem um time filiado na base. Araçatuba Futebol Clube. Então, se eu não me engano, eles tinham falado. Saiu até uma polêmica, que eles estavam querendo vir. Eu achei até que. Eu particularmente, eu tenho uma opinião nova, que para mim não era muito clara antes, mas atualmente, nesse nível do campeonato, eu prefiro que tenha um time por cidade só, sabia? Eu acho que ter 2 times é mais difícil de você fazer a coisa vingar. Pensa que é uma única empresa que está ali na cidade que podia patrocinar um time, já tem 2. Eu acho que é tudo tão difícil. Mas óbvio, né? Não estou sendo contra nada, mas enfim. O que mais aí? Desculpa, Rubem. Itararé, aquela região ali que é praticamente esquecida. Não tem nada ali. Só tem o Itararé e, mais uma vez, o Itararé não vai jogar. O Itararé e o Elo Sport, né? E tinha o Elo Sport e até os 2005, se eu não estou enganado, tinha o comercial, né? De registro. Que depois chegou a jogar em Cananéia por 1 ano. Enfim, depois nunca mais voltou, né? Profissionalmente. Aí temos o Amparo, que a gente já falou, o pessoal que tocava lá saiu, e o clube, enfim, a gente não tem muitas notícias hoje. Oswaldo Cruz, outro time ali que também poderia estar jogando, né? Verdade. Aí o Catanduvense quase voltou. O Catanduvense, a questão foi a seguinte: eles têm dívidas com a federação. Mas a dívida é de 20 mil reais, cara, não é isso? É 17 mil reais a dívida. Eu acho que é 70 mil, mal. Eu em algum lugar eu vi um valor que era tão baixo assim que eu falei, porra, o cara fizer um jogo beneficente e junta esse dinheiro aí, caramba. E aí eles falaram, a federação falou, ou você paga à vista e joga esse ano, ou você parcela durante o ano e volta ano que vem. Então, a expectativa é o Catanduvense, o time da bruxa lá, né? Voltar ano que vem. Vamos ver. Feiticeira. José Bonifácio, que jogou recentemente, mas também agora já vai para alguns anos afastado. Também é uma cidade que adora futebol. É uma cidade que eu e a Mari, a gente pegou verdadeira paixão. A gente vai quase todo carnaval, a gente faz uma volta e dá uma passadinha lá. E o estádio também está muito bem cuidado. A última vez que eu fui, o time já estava jogando a base só, se eu não me engano, mas o estádio muito bem cuidado, tudo direitinho, e realmente tá fora. O Barcelona, a gente já comentou, né? Teve problema de conseguir aí um campo para jogar. Teve a conversa de ir para Santana de Parnaíba, mas aí tem que pagar a taxa, né? E aí fica pesado. Jaguariúna, quanto tempo faz que a gente não tem um time em Jaguariúna? Foi construído o estádio lá em Jaguariúna e aquilo lá ficou lá. Alfredo Chiavigato. Chiavegato. Mas eu posso falar também? A cidade não merece um time. Tomara que alguém compre essa briga comigo e faça. Eu fui em todos os. O Palmeiras feminino já jogou. Tal. Pô, a média de público lá dá 60 pessoas. Baixíssima. Baixíssima. Lá já fizeram de tudo, já levaram o Palmeiras B para jogar lá. Palmeiras B, eu falei o feminino, mas é o Palmeiras. Um jogo que me chamou a atenção indo lá em Jaguariúna foi numa segunda divisão, isso, se eu não me engano, lá para 2015, por aí, 2015, 2016. Cara, foi um jogo entre Jaguariúna e Taquaritinga.
E assim, foi espetacular, porque assim, a torcida do Taquaritinga fez uma caravana de, tipo assim, 4 ônibus. E aí tinha, sei lá, uns 300, 400 torcedores do Taquaritinga, cara. Assim, lotaram o setor visitante com faixa, com bandeira, e não tinha ninguém no restante do estádio, assim, lá em Jaguariúna. É a realidade, né? Tem mais time ainda aí, Rubem? Ou o Rubem congelou ali? Opa. Congelou e voltou. Olha, foi para um fundo, vai falar do Guarani. Voltei. Vamos aí. Ó, só o placar do Rubem cai, mas tomara que o Rio Claro não caia, né, Mal? Eu acho muito difícil, viu? Tá mais fácil eu ficar com o Rio Claro, viu, Mário? É que, na verdade, acabou a bateria do meu celular aqui. Eu, por sorte, estava com o computador aberto aqui. E eu voltei. Fala o placar de momento aí, Mal. Guarani 0, Novo Horizontino 0, Inter de Limeira 0, Palmeiras 2. Com esse placar, a Inter já está realmente na 15ª colocação. Aliás, só um parênteses rápido, né? Quando a gente falou lá sobre os campeonatos, eu dizia que 2 times que eu queria muito que conseguissem escapar do rebaixamento eram o Noroeste e o Velo, mas que achava muito difícil, até né, a gente sabe das condições. Começaram bem, eu acho que os 2 times são fortes, são times aguerridos, mas vai ser muito difícil um dos 2, pelo menos, escapar, né? Eu acho assim, Mal, o Velo é que, na verdade, a gente vai ter um triangular de rebaixamento agora, né? Que é Velo, Inter e Água Santa. Eles vão se enfrentar em sequência ali. Então, se o Velo ganhar os 2 jogos e joga os 2 jogos em casa, o Velo escapa e acho que Água Santa e Inter acabam dançando. Agora, se der tudo errado, aí não tem jeito. Se o Velo perder os 2 jogos, aí não tem jeito. Não. Aí vai cair. Mas, enfim, só para a gente terminar aqui, temos só mais 2 times. Na verdade, o Elo Sport, a gente já até comentou, acho que o Elo Sport, o problema lá foi o presidente, né, que acabou falecendo e o clube ficou meio largado. E tínhamos também, né, o Brasilis, que, assim, na minha opinião, nunca foi um time que teve muita graça, mas é sempre um time, né? E é interessante isso, né? Realmente, esses times de empresário que estão realmente focados em produzir jogador, fica claro que esses times não querem realmente vir para o profissional, né? Eu achei que talvez algum deles pudesse arriscar alguma coisa nova nesse ano, mas pelo visto a gente vai ter esses clubes na base, esses clubes no máximo realmente ficando ali até o sub-20. Eu acho que depois que a federação criou a licença exclusiva da base lá e permitiu que os clubes jogassem base sem precisar jogar o profissional, ali eu acho que foi o fim da linha para muita gente. Ali deu no que eles queriam praticamente, né? Vou ficar só aqui, ganho meu dinheiro aqui, e é isso. Porque você vê, toda semana, todo mês surge time novo na base. No profissional, o último time acho que foi o Colorado em 2020 e 2021. Eu lembrei de 2, eu fui olhar a colinha aqui, eu lembrei de 2 que também estão se reorganizando, e a gente até citou no outro programa nosso, o Votorati, que também vinha aí se desenhando, e o Guaçuano, né, meu? Puto, o Guaçuano é um dos times que eu fiquei mais chateado, porque também é uma cidade que adora futebol, tem torcida, tem torcedor fanático, tem tudo isso, e se eu não me engano, eles tiveram um problema com o estádio. Eles chegaram até a disputar, acho que uma segunda divisão, jogando num outro estádio lá no Municipal, eu até conheço lá, mas... E de lá para cá também não conseguiram mais se reorganizar para voltar. O Camacho, né, o Camachão, que é o estádio principal, ele está em reforma já faz muito tempo. E eles têm um outro estádio na cidade, que é onde eles estão jogando as categorias de base, né? Mas eu acho que aquele campo para profissional, infelizmente, não dá. Não comporta. Enfim. E é o rival histórico do Mojimirim, né? Sim. O rival histórico do Mojimirim. Infelizmente, eu acho que a tendência é essa, viu, pessoal? Cada vez mais a gente vê menos times profissionais
mais times nas categorias de base, a não ser que a federação arranje um jeito de, sei lá, de conseguir voltar vários times aí. Mas eu acho que nem vejo tanta vontade nela de fazer isso acontecer. Não sei quanto... Vamos comprar essa briga aí, ó, falando sério. Vamos tentar trazer alguém da federação para começar a gerar essa pressão pública. A federação também precisa... Eu até já conversei com pessoas da federação que, cara, eu até me surpreendi. Uma vez eu pedi uma proposta lá para um cliente para tentar fazer um patrocínio da fase final da Série B. E, cara, assim, eu vi que era um cara lá que entusiasmado, sabe? Sabia... Agora não é possível. Alguma coisa... A gente precisa colaborar também com isso, sabe? Também não quero ficar nesse lado da gente só criticar, porque também não deve ser fácil cuidar disso daí, no meio de tanta coisa. Pensar que a base da federação é uma competição tão bem organizada, né? Que chega numa Série B. Para mim, as duas era uma só. Agora a Bzinha entra nessa também. Para mim, a segunda divisão e o Amador do Estado são os dois sapos feios aí que a federação deveria cuidar mais. Eu espero que a Copa Paulista da moeda também, né? A gente tem o outro lado da moeda também, que a gente vê, por exemplo, muito lado empresarial ligado com o futebol a cada ano que passa. Então a gente vê que muitos clubes deixaram de jogar profissionalmente, jogar base hoje, por interesse de empresário. Porque entra nessa concepção aí, o cara paga a taxa baratinha ali para jogar na base, porque o real interesse do cara, velho, é vender jogador para ele ganhar dinheiro. E essa é a realidade do futebol brasileiro, infelizmente. Isso eu acho também que é algo que isso prejudica, né? Eu falo pela questão até mesmo de desenvolvimento. Então a gente vê muitos clubes tradicionais do interior morrendo, deixando de jogar profissionalmente, aí passa os anos, acaba saindo a filiação dele na Federação Paulista, e fica isso, cara. E tem esse problema também. Eu acho que tem certas exigências que a Federação Paulista precisa fazer mesmo para os clubes, mesmo. Porque a gente já viu vários figurões aí tocando o clube em Série A2, em Série A3, que não tem condição nenhuma de gerir até a própria casa. E aí gere um clube. E a gente vê um monte de clube aí morrendo por conta de situações assim, cara. E assim, é muito triste também, né? Mas é o outro lado também da moeda, cara. Eu acho que assim, não é culpa 100% da Federação Paulista. Não, isso eu concordo com você, Mário. Acho que, por exemplo, o caso do América, por exemplo, a federação reuniu os clubes, acho que no meio de janeiro, no final de janeiro ali. Mas, sei lá, tinha 20 dias e o América sabia que hoje, ou melhor, ontem, ele precisava chegar na federação com o laudo do estádio aprovado. E simplesmente o negócio não aconteceu, entendeu? É absurdo. É absurdo. E eu estava falando, né, por hora, e por hora o Rio Preto, que até achei que era um time que não ia muito longe, por hora segue lá entre os 8 da A3, só faltava ainda o Rio Preto me beliscar um acesso ainda para... É triste, né, gente? Ó, o meu amigo Rodrigo lá de Neves Paulista, que torce pro Mirassol, ele tava falando, falou, cara, a gente vê muita, entre aspas, viúva do América aqui. O cara que de São José do Rio Preto para Mirassol é 20 minutos. Ele fala, os caras que gostavam de futebol abandonaram, né? E uma cidade milionária, né? Assim, sim, Paraguaçu sim. É uma cidade que a gente estava falando aí que está em desenvolvimento, tem as usinas, é uma estância turística, mas São José do Rio Preto é uma Campinas, né, cara? É uma região quase que... É muito esquisito ver uma cidade abandonada. E engraçado essa questão, né? Porque a gente vê, por exemplo, São José do Rio Preto, uma das maiores cidades do Brasil. Não tem nenhum clube na elite da Série A1. Aí, por exemplo, a gente vê a situação do América, que é triste. Cara, a condição do Teixeirão, enfim, um clube parado, é um absurdo total, é um crime pro futebol paulista, assim, essa questão do América. Mas, cara, infelizmente, colhe o que planta. A gente viu a incompetência nas últimas décadas, né, do América. Então, assim, aí, por exemplo, pega esse gancho aí de tantas cidades grandes com condições financeiras para ter times importantes. Por exemplo, o caso de Guarulhos. Cara, nunca uma equipe de Guarulhos chegou na elite do futebol paulista. Cara, é um absurdo. Você fala para um cara aí de fora do país, fala, cara, olha a condição que essa cidade tem para ter um clube
profissional e nunca chegaram a uma elite. É a maior cidade do estado, né, Mário? Se você tirar a capital, é a maior cidade do estado, cara. Sim, cara. E assim, eu acho que muitas coisas, isso é minha opinião, né? Com relação à visão que as pessoas têm, por exemplo, de identidade. Por exemplo, eu acho que questão do Flamengo, muita gente fala, poxa, porque se associa muito com o Flamengo. Por isso que não tem um apelo. Mas aí a gente pega, por exemplo, a de Guarulhos, que infelizmente ela virou um Frankenstein com o passar dos anos, né? Era a Associação Desportiva Vila das Palmeiras, aí os caras tiveram um insight em 94, não, vamos mudar o nome para de Guarulhos para agregar gente. Aí depois muda a cor do verde e branco para as cores do município, não resolveu também nada. Aí agora, recentemente, nos últimos anos, vamos fazer a ligação com o aeroporto, assim, que não faz o menor sentido, entendeu? E aí você perde novamente a identidade do clube, enfim, e afasta a torcida. A gente sabe que os torcedores ali, a gente sabe do Cabelo, né, do Careca ali, que são o Reis, a Nádia, que são pessoas apaixonadas pela de Guarulhos e com o passar dos anos foi se afastando, cara. Então, assim, é muito triste porque a gente também tem esse problema aí. Mas dizem que ano que vem Guarulhos vai ganhar um novo time, né? Eu não sei se é Guarulhos Futebol Clube, Guarulhos Esporte Clube, mas que estão reformando um estádio lá, fazendo um campo lá na cidade lá para ter esse time de Guarulhos aí ano que vem. Mas, enfim, vamos aguardar. Pra gente aí, a gente vai continuar noticiando, a gente vai continuar comentando, vai continuar acompanhando, porque a gente gosta demais, né? E quando a gente fala, na verdade, a gente não quer, quando a gente critica, a gente não quer criticar para falar mal. A gente critica porque é um negócio que a gente gosta, que a gente, assim, ama. A gente falou do Paraguaçuense, eu basicamente era uma criança quando o Paraguaçuense existia, né? Quantos times que assim, a gente não chegou a acompanhar, mas quantos que a gente tem aquela memória afetiva de acompanhar, de ter visto numa Rede Vida aquele time jogando num sábado à noite, por exemplo, e hoje esse time não existe mais, né? Então, quando a gente critica, é porque é uma lembrança afetiva que a gente tem, que a gente não gostaria que terminasse, né? Ô, Rubem, e para mim tem uma coisa que é muito importante nesse contexto, cara. A gente falou aí do Elo Sport, por exemplo, né, que é de uma cidade chamada Capão Bonito. Eu fui lá conhecer a cidade, fui conhecer o estádio. Meu, quando a gente chega numa cidade assim, que é longe da capital, é afastada, na verdade, não só da capital, é uma cidade que depende muito do seu polo ali, né, da sua região que fica. Cara, o time de futebol, ele, mesmo que ele não tenha uma média alta de público no estádio, ele ainda assim representa um bem imaterial cultural que é muito forte, cara. Sabe? Que é um bem de identificação que faz você que faz parte do seu significado, cara. A gente, aí não sei se vou falar como sendo brasileiro, mas a gente sabe que a América Latina é muito assim, né? Essa questão do pertencimento à cidade e tal, cara, eu acho que isso é quase que uma questão psicológica mesmo, sabe? O futebol é um ansiolítico aí para muita gente que tá numa. A gente vive aqui na capital, ou mesmo em Rio Claro, que hoje é uma baita cidade. O Mário está em Atibaia também, uma baita cidade. Mas acho que Atibaia até é um ótimo exemplo, né? Pô, ainda mais você, né, Mário, que gosta de futebol. Eu fico pensando, falando, meu, como deve fazer falta. Ainda mais você que escreveu o livro sobre o time da cidade, ver que as coisas se acabam e assim. Simplesmente some, né? De uma hora para outra. É uma perda, para mim, muito mais cultural do que econômica ou até mesmo esportiva. E aí eu acho que tem dois pontos, Mal. Um ponto que é o seguinte: aqui no Brasil, a gente não gosta de apoiar as coisas que estão perto da gente. Então o pessoal prefere torcer para os times grandes do que acompanhar os times da cidade. Esse é um ponto e acho que a gente pode ficar mais 2 horas falando sobre isso aqui, cara. E assim, cara, isso aí é muito ruim, cara. Isso é muito ruim. Porque você vê a quantidade, o potencial que teriam várias cidades para ter um time para chamar de seu, e simplesmente não tem, porque também falta o apoio da própria população local. Sim, e tem um ponto também, Rubem, que você pegou, e isso é válido.
é a minha percepção. O brasileiro, ele não gosta de futebol, como a gente vê na América do Sul. A gente tá longe de ser o país do futebol. E o brasileiro... Ele gosta de festa, né, Mário? Ele não gosta de futebol, ele gosta de ganhar. Se o Brasil hoje ganhar o Campeonato Mundial de Peteca, todo mundo vai falar, pô, eu amo peteca. Eu adoro peteca, eu sou especialista em peteca. Vai estar jogando aí peteca. Aí o Brasil ganha na... Aí todo mundo gosta de peteca, e todo mundo tá falando de peteca, e é isso. Aí o Brasil começa a ganhar na luta greco-romana, todo mundo gosta de luta greco-romana. E assim, a gente viu isso. Você pega a linha temporal do brasileiro médio com relação a esporte, sempre foi assim, cara. Sempre foi assim. A gente precisava aprender a perder, maluco, né, Mário? Cara. A gente precisava aprender a perder. Eu ontem assisti o Santo André e São José, lá em São José, pô, rival, né, tal. E eu fiquei chateado de ver o ódio que a torcida tava quebrando o portão e tal. Mas, cara, eu que olho de fora, pô, o São José que tava numa adaga desgramada, se reconstruiu, teve um acesso, teve outro... Coitado, né? Teve uma final que deu um grande azar ali, que talvez poderia ter mudado alguma coisa, enfim. A gente tem que entender um pouco que, cara, perder e ganhar faz parte. O mais importante é essa sequência, né, meu? É as coisas acontecerem. Eu tô muito contente com o Vossen lá em Assis, porque, cara, longe ainda de ser o que o Vossen já representou para a cidade, e principalmente para a Vila Operária, mas numa quarta divisão, 1.000 pessoas, o time jogando à noite, sabe o que isso significa, cara? Não tem nenhum cinema em Assis com 1.000 pessoas, não tem nenhum shopping em Assis com 500 pessoas. Aquilo ali voltou a ser um farol de cultura. Se eles dessem a sorte agora do time engatar ainda uma fase boa, aí que o bicho pegava, mas... O pessoal se encontrando ali, né, Mal? Vira um ponto de encontro do pessoal da cidade. Cara, você vai no estádio, você vê a pessoa ali, você não vê a semana inteira a pessoa, mas você chega no estádio, ela tá lá, você nem conhece ela, mas você cumprimenta, porque toda semana... É que agora tem o celular, lá, né, o Rubem? Mas tinha muita gente, aliás, ainda tem, muita gente aqui em Santo André que eu só conheço do estádio, que eu nunca vi em outro ambiente. Que é gente que você abraça num gol, que você já chorou junto, e que fora dali a gente nunca colocou. Mas falava de Assis para você que está assistindo agora, quinta-feira que vem, não perder o nosso programa com o novo presidente do Vossen, e se tudo der certo, com o Campagnolo, grande treinador que eu gosto mesmo. Desculpa, Marião, fala aí, para não perder o Não, é isso que eu ia falar com relação a essa questão social que a gente vê no estádio de futebol, né? Que isso é lindo. A gente conhece pessoas de diversas questões, enfim, financeiras, culturais, justamente por causa do futebol. Isso que eu acho que é o mais lindo nisso tudo, né? A gente conhecer as pessoas, ter as amizades, justamente por causa da bola, cara, por causa do futebol. O Amarildo, gente, é um cara que eu conheci por comentário no site, e um belo dia eu tava lá em Assis, ele falou, cara, a gente se conheceu desse rolê, olha que loucura. E aí a gente, cada vez que eu vou num jogo por ali, eu falo, Amarildo, tô indo para tal jogo. Por acaso você vai estar lá? Pô, eu fui ver a final. Você tava lá na final de 15 e Marília, lá em Marília? Sim, sim. Eu fui lá, ele falou, pô, eu tô aqui em Marília. Eu falei, eu também, onde você tá? Ainda encontrei ele. Mário, lê o último comentário ali antes que a gente perca, ó. Qual? Eu não tô conseguindo ler. Um abração para Letícia, né? Um beijão, né, para ela. E o Felipe me perguntou se eu sei se o Cosmopolitano vai ser sede da Copinha. De verdade, não sei, o Felipe, mas diz o tio da Mari lá, que é envolvido lá na prefeitura aí no Cosmopolitano, é que uma coisa que as pessoas não sabem, né? Esse Cosmopolitano é um time. Ele não é o mesmo Cosmopolitano que é o clube mais que centenário e bababá. É uma parceria ali, papapá. Então, Mal, ele dá nome para esse... A federação, ela abriu essa questão da licença da base, mas você pode ver, todo time que é licença exclusiva da base, ou é time empresa ou é SAF. Tanto é que o Bandeirante de Brodowski, registrado na federação, ele é registrado como SAF. É isso aí. Ele também não seria o mesmo time lá do Amador.
Como acontece com o Cravinhos no Amador do Estado. O Cravinhos no Amador está entrando assim também, se eu não me engano. Você pode até puxar os registros aí das súmulas. Acontece isso no relatório ali da tabela. Está acontecendo isso. Assim, a gente sabe, que é o Bandeirante Brodowski. Mas tem essa questão também que, é outro CNPJ, né? Aí fica meio estranho para essa questão de pesquisa e tal. Mas, assim, nessa questão a gente tem que colocar um asterisco e falar, é o mesmo clube, né? Não é outra instituição. Um abraço, aliás, para o pessoal lá do Bandeirante, que sempre... Aliás, tem um deles que comentou aí, o Fernando Tolói, grande Fernando. Desde que a gente fez a nossa conversa, eu tenho conversado com ele direto aí. Grande abraço. E ele comigo também, a mesma coisa, Mal. Gente boníssima, cara. Hora da janta. Quase 2 horas de conversa. Vamos nessa. E o Palmeiras fez 3-0, hein? Que pena. Ficou com a vaga ameaçada ali, resolveu jogar bola. 3-0 Palmeiras, Guarani 0, Novo Horizontino 0. E daqui a pouco teremos um fato histórico, Mal. A primeira viagem de avião do Velo Clube. Essa? Não só a primeira viagem de avião do Velo Clube, como o primeiro jogo do Velo Clube fora do estádio de São Paulo. Cara, parabéns para o cara que fez o desenho, que fez arte. Achei sensacional, velho. E parabéns para a torcida do Velo. Eu vi uns posts aí, mesmo o pessoal das organizadas falando, rapaziada, não é hora para chutar o balde. É exatamente o discurso que você falou aí. Tem 2 jogos em casa. Hoje teria... Vamos torcer até para acontecer alguma coisa diferente, mas são esses 2 jogos em casa aí, ou 3, que vão fazer a diferença para o Velo Clube. É isso aí. Então, vamos nessa, pessoal. Acho que a live hoje rendeu bem, hein? Rendeu. Semana que vem, não percam. O Rubem, e outra questão, hein? E na torcida pelo Velo, cara. Ficar na 1. Ele quer clássicos, ele inventou toda aquela história do clássico citadino que não existe mais, para não pegar mal ele torcer. Olha que sacanagem, né, velho? Se o Velo cair e o Rio Claro cair, foi praga sua, viu? Eu acho que o Rio Claro vai cair, mas enfim. Mas sabe o que é pior? Eu vou falar para vocês o que é pior de toda a história. Esse ano, eu acho que eu fui mais no Benitão do que no Chimitão. Merecido, né? Tá? Merecido também. É sempre bom, gente. É bom a gente... Dá para pular o muro ainda. Dá tempo ainda de virar casaca, né, Mal? Assistir uns jogos de... Sacanagem. E assistir um Santos, e assistir um Mirassol, não é sempre que a gente vê aqui em Rio Claro, né? Claro. Então acho que vale. Acho que vale. O pessoal de Rio Claro tá lembrando do rostinho dele, viu no Benitão, já sabe, tá fudido agora. O pior que é bem legal, porque, tipo, eu fui lá ver em português, encontrei um amigo meu lá, a primeira coisa que ele falou, já veio secar aqui e tal. Eu falei, não, tô trabalhando, pô. Um abraço pro cara do Velo em Imagens, um menino bem gente fina também, que faz um trabalho bem legal. Faz um trabalho bem legal, Assim, eu costumo brincar, mas sempre respeitando muito, igual a gente aqui. Futebol é isso, é igual a live que a gente faz, esse convívio que a gente tem sempre de muito respeito, independente das rivalidades. Eu acho que se todo mundo fosse no futebol igual a gente cara, futebol seria... Mas o mundo mais não tinha outra coisa, né? E um abraço pro Garrafa Vazia, a banda punk de Rio Claro aí. Pô, sensacional, hein, Mal? Um abraço também. Fecha, não vai cair isso aqui, que já vai dar 2 horas. Ó. Tem a lenda das... Então. Falou, pessoal que assistiu aí, valeu, hein?